Cefragou Podcast. Fala galera, e aí, tudo beleza? Você tá ligado aqui no Cefragou Podcast, é muito bom ter sua companhia, muita coisa boa vai rolar hoje, claro que eu não tô aqui sozinho. Boa noite, Romulão, beleza, mano? Firme e forte. Como é que você tá? Na sua mão direita, não vai Opa! O cara que é míope com óculos fechados não dá. Se nós estamos enxergando, é nada. Que vale o estilo. Que vale o estilo. Hoje o trem tá chique, não tá? Tá chique. Quer dizer, tá chique, né? Todo chique. E o assunto tá bem sério. O assunto tá sério. Mas sério. não vai tirar esse trem de letra, não vai? Vai. Você fragou Muita é assim, dúvida não é? hoje. Você fragou que o negócio hoje vai ser certeza. Vai diferenciado. ser massa. E ó, então vou dar um recadinho pra você, ó, já vai falando aí, inserindo seus comentários. Vem muita pergunta aí que com certeza depois a doutora vai responder. Ó, já deu uma deixa, mas vocês vão ver quem que é. E mais ainda, compartilha, curte, se inscreva no nosso canal, porque a gente precisa dessa ajuda. E ó, cadê a buzina, velho? Tá Cadê aqui, a buzina? tá Ó, aqui, ó. E se você não compartilhar, se você toma. não curtir e se você não se inscrever, buzina na orelha, beleza? Então, ó, contamos com você. E quem que vem hoje, Romulo? Não, e outra, peraí, ué, Ah, quem tem que mais? vem hoje? Não, Não, mas hoje na nós moral, eu tô temos com pressa, também- velho, eu tô acelerado. Nós cara. temos também que Já que me falar chega. aqui com os nossos patrocinadores Aí, ó. oficiais. iFood, ó, aqui, ó, bem aqui na telinha, você pode clicar, pegar o QR vermelho Code. aqui, Ó, você viu que chique? Nossa, mudou o Senhora. cenário. Esse iFood aqui Esse estúdio é fera, chique, hein? hein? Ficando chique tá mesmo. louco. Eu também ampliei, né, cara? Ampliei, né, É, cara? Se não quem- fosse ampliei, como é que Não ia teria ser? luzinha nós? colorida Não, aqui. não Não ia tem. ter luzinha colorida. iFood, acessa aí, pega o QR Code, QR Code entra na aí tela, né? na telinha, ó, aplicativo, pede uma Só comidinha. baixar, Se facinho. vocês quiserem, tá? A gente põe o QR Code com o nosso endereço no próximo programa. Se vocês quiserem mandar pra gente, além do que nós vamos pedir, vocês podem mandar também que a gente aceita. Opa, Fechou? com Não certeza. é não? De E a quinta-feira gente- é dia de pedir comida. com dia cansado. certeza, uma hora dessa da É noite. que a sexta-feira já é dia seguinte, ninguém quer cozinhar. Não. Não. Tem final de semana, descansar, não. sabadão. É, iFood. iFood quinta-feira. iFood. Como é que é? Como é que é? iFood. É isso aí. E que gravamos né, aqui. você viu que hoje nós estamos aqui no estúdio fantástico dos estúdios Ampliei, né? Que é um estúdio que você que quiser aí agora, nesse momento, passar essa mesma sensação que nós estamos passando aqui dentro desse lugar gostoso, ambiente refrigerado, câmera de altíssima qualidade, Ampliei, é só entrar lá, @ampliei, que você vai encontrar a gente aqui. E também temos que falar de mais dois grandes parceiros, que é a agência de publicidade Amplitude. Propaganda. Amplitude É Propaganda. nóis. Amplitude Propaganda faz tudo que você pensar de propaganda. Eu não vou ficar falando, porque senão nós vamos ficar só num podcast só de É, falar isso o que, só que de esses caras empresa faz, boa, cara. Não é mesmo? E temos a Filmei, que é a nossa parceira aí, que é os filmador de prima da cidade de Alfenas e região. Se você precisar, então na Amplitude você segue lá, @amplitude.pp, e na Filmei, @filmei. E é isso aí. Acho que agora a gente já pode começar, Bora. é verdade. Podemos ou não podemos? Jabá feito. É a pessoa importante, hein? Que Pessoa tá aí. importante. Presidente. Presidente. Nomeada presidente. Presidente. Só pela OAB. Só pela OAB. Só pela Começa OAB. por Não é aí. fraca, Não é não. pelo Não. Alisson, pelo Não, OAB. 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 Ordem dos Advogados. Que é isso? Doutora Rose! presidente da Aê! Comissão de Direito Imobiliário e Condominial. Muito Pra não falar bem, errado. Falamos é isso certo? mesmo, falou Dominial. certinho, hein? Tá muito bem. Bem-vinda. Tá aprovado, hein? Aprovado, essa né? prova aí A foi dicção difícil. Tá boa ainda, né? Bem-vinda, doutora. Muito Bem-vinda, obrigada, viu? muito Bom, obrigada. É tá uma com a honra gente aí. estar aqui com vocês, viu? Muito obrigada pelo convite. Como eu falei antes, é minha primeira vez, então a primeira vez a gente nunca esquece, né? isso A primeira mesmo, vez isso mesmo. num podcast assim, com a Cefragou, então é mais importante ainda. Aê, tamo junto, doutor. Assuntos importantes hoje pra gente tirar aqui, né? De dúvida que a gente tem Isso, no nosso dia a dia, né? Afinal, todo mundo mora numa casa, num apartamento, né? exatamente. Sendo dele ou não, alugado ou não. Num condomínio, Num né? condomínio. Que condomínio, É muita só gente BO, mora né? também, é É só só BO. BO. Não
Não é só BO, não. Na verdade, assim, se existe uma boa administração por trás, eu vou dizer para você que condomínio é muito bom, porque você não precisa fazer nada. A manutenção da sua casa, por exemplo, quem tem que fazer é você. Você mora num condomínio, quem faz a manutenção é o síndico, é a administradora, são os prestadores de serviço. Exatamente. Então, você não tem trabalho. Então, eu falo que morar em condomínio, dependendo de quem está administrando o seu condomínio, né? Nós Aí não é precisamos BO. também de um bom síndico, uma Sim, boa sim. síndica e uma boa empresa de administração também por trás. Na verdade, você não tem problema. Sim. Mas para chegar nesse assunto muito importante, doutora, a gente queria saber um pouco mais de você, para depois a gente chegar nesses assuntos Os BOs BOs. da vida, Os né? BOs de quem Ela que é mora. especialista em resolver BO desse povo tudo, mas a gente queria saber um pouquinho mais de você, me conta um pouquinho mais por que você chegou nessa profissão tão séria, tão importante. Eu também tenho um irmão advogado, então eu falo assim que o advogado ele segura na mão muitos problemas, mas oferece muitas soluções, né? Na por verdade, aí. eu falo que eu sou uma solucionadora de problemas. Eu não crio mais problemas para vocês. O meu cliente, ele chega em mim, ele dá o problema para mim. Não é como num médico, por exemplo, que eu levo o problema e eu saio com 3, né? Eu chego lá, eu tô com uma dor, alguma coisa, ele me fala, toma isso e aquilo outro. E eu levo aquele problema para trás. Eu tenho que tomar o remédio, se fizer efeito, fez, se não fez, tá tudo certo. O advogado não. Você leva o seu problema até mim e eu fico com o seu problema e você vai embora, você descansa, dorme e esquece. Bom, Exato. o advogado está resolvendo o meu problema, eu não vou me preocupar. Então, acho que a solução é essa. É você deixar por nossa conta. Com certeza. Você é alfenense? Eu sou alfenense. Sou alfenense. Família toda aqui? Família toda daqui. Sou filha de uma figura muito até, eu vou dizer que exótica, de Alfenas. A família do meu pai, só para vocês terem uma ideia, o meu pai se chamava Nonevino. Nonevino? Nonevino É junção Ramos do que Borges. será, hein? De 9. 9. E eu vou contar a história. Ah, não, pode Com contar. certeza. pode Muitos alfenenses conhecem a minha família, até por esse nome exótico, né? Sim. Então, acho que meus avós chegaram a um certo momento de nomes, eles já não tinham mais criatividade, porque é muito filho, né? E chegou um momento que só, peraí, vamos pôr número, não temos mais nomes para ser dados. Então, chegou no 7, eles colocaram o nome de um tio de 7 Setevino. Caramba. Chegou no 8º, Oitavino. Chegou no meu pai, que é o 9, que era, né? Meu pai falecido há 3 anos. Meu pai era o Nonevino. Nonevino. Veio do 9 mesmo, hein? Veio do 9. E o apelido dele é E ele 9, tinha era mais um além 9. dele? Ainda tem, eu tenho uma tia viva que se chama Dozina. 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 Caramba! Então pensa que família interessante. Então, peraí. Família Então, numérica. depois do 9, como é que é o nome do... Depois Décimo Tem o não, 10. não pulou o 10. Ah, pulou 10. Pulou. Porque aí, porque daí veio a minha tia, e aí acho que falar onzina ia ficar feio, né? Deu o nome normal. Denzina. Denzina, eu achei meio estranho. Aí colocaram pro 12 e virou Dozina. Dozina. Então tem minha tia Dozina. Dozina, viva, a única tia viva. Sobrenome, então, como é que fica? Dozina? Dozina Borges. Dozina Dozina Borges. Borges. Se você for parar pra pensar, dá um nome Combinou, interessante. Dozina Borges. Dá nome até de cantora nessa história aí. Minha família é uma família tradicional do bairro do Pinheirinho, aquele bairro do Pinheirinho que vocês conhecem lá. Meus pais, meus avós foram donos daquelas terras todas. E, enfim, e aí deu... o nome de Pinheirinho adveio exatamente do nome que os meus, sei lá, tataravós colocaram e continuou assim, tá lá até hoje. Olha só. Enfim. Então tem uma Legal, história legal. família Tem uma tradicional história de Alfenas. tradicional. Então você é bem apegada Pena à que eu não cidade. fiquei, não virei herdeira, né? É. De todas aquelas De terras. todas aquelas. Quando chegou em mim, as terras já tinham ido embora. Olha, você conhece São Paulo, né? Muito. Eu tive eu não lembro se foi bisavô do meu bisavô, é um negócio assim bem longe, né? Que depois a gente foi descobrir que eles eram só donos de toda a Avenida Paulista. Uau.
Mas não chegou na Não gente. chegou em não, vocês, não, que ficou pena. ali. Não chegou nem na É viela. sempre assim, é sempre Lá assim. atrás, eu já pensou hoje, eu ser herdeiro de toda a Avenida Paulista de São Paulo? É que sempre coisinha assim. chata. Doido. Mas não rolou nada, não sobrou. Pobrinha. É. E por que direito? Muito bem, então vou dividir em fases a minha vida. A minha vida ela se divide, eu vou dizer, em 4 fases. A primeira fase se deu quando a minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu com 52 anos, em 1989. E eu era muito amiga já das Muito filhas. novinha, hein? Muito nova, muito nova. Eu tinha, na época, 17 e a minha irmã tinha 13, salvo engano. Eu não sou muito boa de conta, não. E eu era muito amiga da família, já da Dona Maria Helena Munhoz, do cartório, do primeiro ofício daqui de Alfenas. E ela, então, falou, você não vai ficar na rua. Você não vai ficar à toa, não. Você vai vir trabalhar comigo. Eu, com 17 anos, nunca tinha trabalhado na vida, só fazia arte o dia inteirinho, né, com a minha amiga. E fui trabalhar no cartório. Fui aprendendo a fazer escrituras, fazendo toda aquela questão cartorária, né, burocrática e tudo mais. Falar que eu gostava, eu não gostava. Até porque realmente era uma coisa muito séria e embora eu tenha essa cara de séria, eu sou bastante brincalhona, enfim, gosto muito de farra. E continuei lá, então terminei o 2º grau. Sim. E quando eu fui para fazer a faculdade, eu pensei que eu fosse fazer odontologia junto com a minha melhor amiga, né? Que na época era a Vanderluz, filha da Dona Maria Helena. A Vanderluz foi fazer odontologia. Eu falei, Dona Maria Helena, eu também vou fazer odontologia. Daí Dona Maria Helena falou, mas nem morta. Você e a Vanderluz juntas até a faculdade? Não, vocês já me deram muito trabalho. Você vai fazer direito porque alguém precisa me ajudar no cartório. Então, eu preciso ter uma filha que me ajude aqui no cartório, sim. né? A minha filha postiça, mas não deixava de ser uma filha lá, né, para ela. Ela já tinha uma outra filha também, advogada, mas a filha trabalhava no fórum. Então, para eu ajudá-la, eu tive que fazer direito. Por muita livre e espontânea pressão. E fui, então, fazer o vestibular. Até achei que nem fosse passar. Eu não tinha me preparado para vestibular. Eu fui diretamente do 3º ano, né? 3º colegial naquela época. Fui direto para a faculdade e passei. Falei, puxa vida. Bom, fui fazer direito, fui até uma aluna, vamos dizer, mediana, porque eu continuava brincalhona. Eu Sim. continuava fazendo Zoeira total. um pouquinho de arte. Faz parte. Continuava fazendo um pouquinho. Esse é o dom do advogado. Exatamente. E terminou o curso, eu precisava fazer a prova da OAB, exame da ordem. Falei, pronto, não vou passar. Eu não estudei para passar para a OAB. Essa prova é dificílima. E minhas colegas, quem tinha condições financeiras, como eu trabalhava o dia todo e estudava à noite, eu não tinha condições, né, de fazer um cursinho. E fiz a prova. E, puxa vida, passei. Falei, Olha, "Poxa que é vida, isso?" Você achou que não ia passar? Achei que não fosse passar, passei. Falei, bom, agora passei, agora vamos levar a sério. Aí falei para a Dona Maria Helena, olha, eu vou embora para São Paulo, eu quero estudar e me especializar, eu não posso mais ficar em Alfenas. Aqui acho que vai ficar pequeno para mim. Eu gosto muito, sempre gostei muito de ler, né? Desde criança eu li muito. E aí eu fui para São Paulo, com a cara e com a coragem, literalmente falando. Mas você tinha parentes lá? Eu tinha uma tia. Ah. Sim, uma irmã da minha mãe, que me acolheu, morei com ela uns 3 meses. Mas eu cheguei lá, eu falo que não sei se é questão de sorte ou de oportunidade junto com a sorte. Eu mandei um monte de currículos e fui selecionada para alguns bancos para fazer lá umas provas e tudo mais. Bom, fiz as provas, mas um dia eu estava na saída de um jogo do Corinthians. Opa. Aí, ó, não falem mal do Corinthians, eu sou corintiana. Aê! É nóis. Você acha? Sou corintiana, mano. É isso Tá aí, pensando? é isso aí. É sangue boa, sangue boa, isso mesmo, é, É nóis. nóis, É mano. Pesado nóis, o papo, mano. porque o clima já ficou escuro. Já. Nem vou falar. Temos mais. um São Paulino e um flamenguista, nossa. que Estamos é todos bem... tristes recentemente. Nem vou te falar nada. realmente- Ontem foi complicado, hein, São Paulino? Recentemente estamos tristes. Os 3 times nos Verdade. deixaram na mão. Ainda bem, Os né? 3. Porque já pensou o sarro que ia ser se o São Paulo ganhasse ontem? Pois é. É. Não ia dar certo. Não ia ser legal. Não. Não ia ser legal. Bom, enfim.
Eu estava, então, aguardando um ônibus na Avenida Paulista Opa. para voltar para casa da minha tia. E tinha uma moça também estava aguardando o ônibus e os ônibus passavam todos muito lotados. De corintianos, evidentemente, porque o jogo era ali naquele estádio do Pacaembu. E eu converso com essa moça, começamos a conversar. A gente morava mais ou menos próximo lá em Moema, né, que é onde minha tia morava, ela também. E fomos conversando, pegamos esse ônibus juntas. Conversa vai, conversa vem. Olha, eu faço direito e eu estou procurando emprego em São Paulo. Ela falou, eu conheço um advogado. Eu vou te apresentar. Olha. Pronto. A segunda fase da minha vida começa aí. Olha só. Começa aí. Eu Tô assistindo conheci. um filme, sabe Não, aquele é filme, fantástico. segunda fase, É né? fantástico. É fantástico. Em Passei busca de da fase. felicidade. Passei de Passou, fase. passou. Literalmente passei de fase. Eu vou falar pra vocês que eu passei de fase. Que joia. Comecei a trabalhar num banco, cara. Eu nunca tinha trabalhado como advogada na minha vida. E eu fui trabalhar num banco. Banco. Cheguei lá tímida pra caramba, mineirinha. Eu era mais magrela do que um poste, sei lá, um palito de dente. E fui trabalhar no banco. Esse Dr. Hofflin, né, com quem eu trabalhei durante muitos anos, ele então me contratou e nós começamos a trabalhar. Passados 3 meses, esse banco vem à falência. 3 meses só? 3 Caramba. meses, cara. 3 meses. Aí o Dr. Hofflin falou, puxa vida, desculpa, seu emprego durou 3 meses. Falei, não tem problema, já aprendi algumas coisas, né? Aliás, já tinha aprendido muito nesses 3 meses. Mas veio o Banco Central e falou, não, nós queremos contratar você como nossa funcionária. Vocês vão continuar, tanto o Dr. Hofflin como eu, então continuamos trabalhando para o banco, mas sob a supervisão do Banco Central. Entendeu? Daí nós ficamos... acho que uns 17 anos trabalhando para esse banco. Esse banco ainda não se encerrou. Ele continua, o Banco Central. Porque o que acontece? O banco ele tem milhares de ativos e de passivos. Então, na época, esse banco foi comprado por um outro banco aí, que eu não vou ficar citando, fazendo propagandas, né? Sim. Afinal de contas, não estou sendo paga para isso. E foi comprado por esse banco. Esse banco, então, comprou aquela parte boa do banco, a parte saudável, a parte que ele ainda tinha muito dinheiro para ser recebido. E nós, que éramos, então, conduzidos pelo Banco Central, nós ficamos com a parte podre do banco, que é aqueles débitos difíceis de serem, né, resolvidos e que duravam anos e anos a fio. Então, esse banco continua tentando soluções e botar esse dinheiro aí de novo para dentro. Enfim, fiquei, então, com o Banco Central durante todos esses anos, até que um certo momento, e lógico, a gente tinha outros clientes também, que eram bancos, instituições financeiras, inclusive uma internacional, que foi uma experiência incrível para mim, incrível. Eu tive que falar inglês, cara. Aí. Você tem noção? Aí. Eu tinha que falar inglês, eu tinha que fazer reuniões em inglês, em espanhol, porque eles tinham também na América Latina. Então, às vezes, a gente fazia aquelas rodadas de reuniões e eram em inglês e espanhol, e eu ficava arranhando os dois e achando que estava falando alguma coisa. No final, a gente se entendia, dava tudo certo. Mas tudo vai criando uma casca, né? Você vai se preparando, se tornando uma pessoa com certeza, mais preparada. Com certeza. Eu, aquela menininha toda tímida, vinda de Alfenas, né? Não conhecia nada. Isso foi me preparando bastante. E nesse meio tempo eu também fui me preparando, né? Fui me educando, fazendo pós-graduação, enfim. Sim. Fui fazendo vários cursos que me levaram, me trouxeram, na verdade, até onde eu estou hoje. Então, vamos passar de fase. Vamos para a terceira fase. Eis que o Dr. Luiz Fernando Hofflin, que era o meu sócio na época, né, que era aquele advogado que eu tinha começado a trabalhar lá atrás, falece. Aí foi a segunda paulada da minha vida, né? Segunda paulada, porque a primeira foi da minha mãe. Perder minha mãe foi perder meu chão. E a segunda foi perder o Dr. Hofflin, que foi meu pai, meu tutor, meu mentor intelectual, enfim. Para mim foi um baque gigante, gigante. Mas nós somos advogados e bastante metódicos. A gente, até a morte dele, a gente conseguiu preparar tudo certinho. Então, nós combinamos o seguinte, eu não ia continuar no escritório, que era o escritório familiar, para eu ter a minha carreira solo.
claro, me deu aquele medo terrível. Puxa vida, eu estava lá no escritório há tantos anos, com todos os nossos clientes em comum e tudo mais, e eu tive que sair e conseguir os meus próprios clientes. Então, aí começa a minha terceira fase, que foi quando eu fui trabalhar para empresas. Não como advogada interna. Eu prestava serviços 2 vezes na semana numa empresa, outra uma vez numa outra, outras 2 na outra, enfim. E tudo por indicação. Eu nunca fiz propaganda, eu não sei nem como funciona esse meio de vocês, que é da propaganda e do marketing. Mas não se preocupe, se precisar, Pronto. a gente tá aqui, tá bom? Com certeza. Agora estamos numa nova fase que eu acho que vamos precisar. Então passou essa fase, foi uma fase difícil, uma fase, eu diria, de um recomeço, né, de vida, porque eu tive que andar daí com as minhas próprias pernas. Isso foi quantos anos? Isso desde 2012. 2012. Salvo engano, acho que ele faleceu em 2012. E aí eu tive que aprender a andar com as minhas próprias pernas, porque ele me empurrou para isso. Foi como a dona Maria Helena, né? Você vai fazer isso. E eu fui obedientemente e fiz. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi a melhor coisa que aconteceu de um momento difícil. Um momento Lá se vira difícil, mais uma chave, literalmente. Eu literalmente fiz do limão uma limonada. Limonada. Agora, em Sampa, você morou quanto tempo, então? Na verdade, eu ainda moro, né? Eu tenho um apartamento lá, e eu tenho meu escritório, meus clientes lá, e eu tenho, então, lá e aqui agora. Por quê? Na pandemia... né? Eu vim para o aniversário do meu sobrinho, do Lucas, que inclusive está fazendo aniversário hoje. Opa! Parabéns pro Luquinha. Lucas. 5 anos. 5 anos do Lucas. Anos de vida. Eu vim para o aniversário dele e explodiu a pandemia. Fechou tudo em São Paulo, não se podia entrar nem sair de escritórios, né? Prédios comerciais todos lacrados. O prédio residencial também você tinha muitas restrições. Sim. Você não podia descer para as áreas comuns, você tinha que ficar amarrado dentro de casa. E eu estava em Alfenas. Falei, opa, eu vou ficar por aqui uns 15 dias. Daqui a pouco passa e eu volto. Pouquinho. Eu com roupa de 3. Falei, vou ficar 15. Muito bem. Fiquei durante uma semana. Na primeira semana eu fui para um sítio, né, que a gente tem aqui na cidade. Na segunda semana eu vim para Alfenas e perdi a minha carteira com tudo dentro. Nossa. Cartões, né? Dinheiro, documento, tudo que vocês possam imaginar. E eu tinha, as audiências ainda estavam meio que suspensas, mas eu tinha audiências online. E eu precisava apresentar a carteira da OAB. E pronto, eu tinha perdido tudo. Tanto a minha carteira da OAB de Alfenas, né, de Minas Gerais, como a carteira da OAB de São Paulo. Eu estava absolutamente sem documento. E para tirar, sem documento, sem nada. E para tirar uma nova, você tem que ir pessoalmente. Aqui, por exemplo, eu teria que ir a Belo Horizonte, em São Paulo, só na capital. Enfim, fui sobrevivendo. Nessa de eu ficar 15 dias, eu morei nesse sítio durante 6 meses. 6 meses fazendo reuniões online. Tudo online. Audiências online. Com os galos cantando. Mas você chegou a nem voltar para São Paulo? Do jeito que você ficou, do jeito que eu fiquei, eu fiquei. Olha só. Do jeito que eu fiquei, deixei lá e, enfim, eu tenho uma pessoa que me ajuda, ela tem a chave da minha casa, ela ia lá, fazia as limpezas e eu fui ficando por aqui. Porque não era necessário eu estar lá. Eu fazia tudo online. Não estava sendo necessário. E para mim estava muito bom. Eu estava muito cômoda. Aliás, o ápice do online chegou, assim, depois desse momento. Depois desse momento. O online que eu falo, assim, trabalhar em casa. Isso, do home office. Home office. Exatamente. Todos os advogados, todos os meus colegas estavam todos em home office. E todos os juízes, enfim, estava todo mundo em home office. Então, para mim, tanto faz se eu estivesse lá, se eu estivesse aqui. Eu estava morando num sítio muito gostoso. Estava produzindo do mesmo jeito, só que com mais qualidade. E com muita qualidade. Com muita qualidade. Só que aquilo foi meio que me incomodando, porque os clientes falavam, nossa, mas você tá numa vida boa, hein? Nossa, cara. Eu tinha vista pra represa. Eles viam aquela represa. Eu provoquei um certo ciúme, sabe? Uma certa invejinha. Os caras ficaram com inveja de você. Os caras ficaram meio com invejinha e tal. E eu fiquei meio incomodada com aquilo. Eu comecei a falar, puxa, mas eu tô trabalhando tanto
Aliás, eu estava produzindo muito mais do que eu produzia no escritório, porque eu não perdia tempo para ir para lugar nenhum. Eu já estava ali, eu acordava, tomava meu café, sentava na minha mesa e começava o meu trabalho. Nossa, mas que coisa boa, né? Tá Foi legal. Foi uma experiência muito interessante. Muito interessante. Assim, cabeça muito boa, sabe? Que acho que é importante naquela época. Estava todo mundo muito apavorado. Sim. Todo mundo falando, vou morrer, vai acontecer isso. E A mídia, tudo. a não tem mídia... jeito. E um detalhe. Nesse sítio não tem televisão. Então eu não ficava sabendo de nada. É só trampo. Só trampo e de vez em quando alguém falava, olha, mas você precisa se cuidar, porque... Aí entrou até o caiaquezinho aí nessa história. Opa, aí vem a história do caiaquezinho. Preciso fazer um esporte, né? O que eu vou fazer aqui? Então eu fazia bastante caminhada, mas... Enfim, falei, eu gosto muito de caiaque. Eu tenho a água aqui na minha frente. Foi onde a gente comprou. Você tem um prazer de caiaque? Adoro, adoro. E eu morro de medo, acredito? Que é isso? O meu caiaque... Pensa uma caixa d'água dessa Não, entrando... para. Eu acho que ela só vai fazer assim. Não. Vai virar na hora. Não vai nem ficar assim. Ela vai... Eu aposto com você, e até já está convidado para andar de caiaque, que o meu caiaque não vira. Olha! Nós vamos ter que filmar Ele isso não daí. vira, ele não vira. Fica mais um caio dela. O caiaque é bem preparado. Ele entra que se ele não virar nenhum Mas de eu tô nós... com medo mais do buraquinho mesmo, que entra dentro daquela casca. Não, Sai, né? peraí. Mas cabe? Sabe quando a calça não sai? Então é bem isso mesmo. Não, mas então vamos esclarecer. Aquele caiaque que você está falando, que entra dentro, aquele é antigo. Ah, é? É um antigo caiaque. Hoje os modernos, você não entra numa caixa. Você entra literalmente numa plataforminha. Você que fica as perninhas pra cima, pra fora, né? Sim, Não, o caiaque verdade. fica boiando. Não encaixa. Ele não encaixa. Você fica não. totalmente livre. Ele tem umas caixas estanques, por exemplo, você pode pôr celular, chave. Você tem lugar, por exemplo, você tem até bagageiro. Eu já cheguei a fazer piquenique de caiaque. Nossa, que Tem da noção? hora. Pegar uma bolsinha térmica com uma cervejinha, Joga às vezes um ali. vinhozinho, um queijinho da canastra, como a gente tem aqui na Oh, nossa que mesa. delícia. Tem que agradecer esse queijinho da canaça aqui com o senhor Joãozinho lá. Tá Joãozinho vendo? trouxe da vez que ele falou com a gente, ele Lá trouxe do pra Cicobi gente. Saron. Maravilha, maravilha, esse queijo é maravilhoso. Então eu pegava um piquenique, fazia toda aquela minha cestinha do piquenique, punha no caiaque e ia andar. Quando me cansava, parava, fazia o piquenique. Depois voltava toda fortinha para Lógico. conseguir retornar. Enfim, foi uma experiência e tanto, sabe? Essa experiência do sítio foi muito legal. Eu fiz muita mentoria na minha área, com professores excelentes também, principalmente na área condominial e na área imobiliária. Por que que eu escolhi essa área imobiliária, já pegando esse gancho? Embora eu então contei para vocês que eu trabalhei a minha vida toda em São Paulo praticamente com bancos. Não, deixa eu fazer essa pergunta, porque senão nós vai ficar só quieto de tanta história top que tem. Por que você escolheu... Melhorou. Desculpa aí que eu atropelei um pouquinho. Não, você tá falando muito bem. Que história que você tem, meu Deus do céu. Mas peraí, eu vou interromper ele também. Peraí, eu quero voltar um pouco. Você falou aqui, beleza, você começou a curtir o caiaque, mas você estava em São Paulo. Você vai entender o link que eu vou fazer. Aí quando você estava lá em São Paulo, você curtia o que principalmente em São Paulo? São Paulo eu curto tudo. Eu adoro São Paulo, eu curto comer, eu adoro ir a restaurantes. Então, beleza. Parque Ibirapuera, tá? Eu moro muito próximo ao Parque da Água Branca. Eu moro praticamente dentro do campo do Palmeiras. Tem algum palmeirense aqui? Não, né? Não, Tem. Palmeiras. Pronto. O Gu! Tem o Gu. Tem o Gu lá Gu. da técnica, né? Aliança. Tá lá, É o ali, único que tá meio feliz Barra ultimamente. Funda, lá. Isso. Allianz Parque é meu quintal. Que bairro é gostoso pra caramba. Dali eu ouço shows que eu não vou, eu vou dormir, às vezes com Guns N' Roses cantando pra mim. É bem chato, sabe? Desculpa aí, tá? Me desculpa, mas é chato fazer o quê, né? Moro num lugar bem bacana, Bem legal. modéstia à parte. Mas comer, Parabéns. você curtia lá? Curti. Que tem uns melhores pizzarias. Pelo amor de Deus. Os melhores... tem de tudo, né? Tem de São tudo. Paulo é... Culturalmente falando, é uma cidade completa. Eu olha que eu viajo bastante pro exterior também, mas culturalmente São Paulo não perde para lugar nenhum do mundo. Eu vou muito a teatro, eu vou muito a shows. Inclusive, sexta-feira estou indo ao show do Coldplay. Olha só. que No legal. show no Morumbi. Maior estádio. Maior e melhor estádio do Brasil. Isso aqui Pois vai é. longe agora. Vamos lá, Não vamos sei lá. se é o melhor. Invejinha. Pois é. Ela viu o Olha estádio de verdade.
Vou curtir o showzinho lá. Então, Legal. assim, São Paulo eu curto muito. São Paulo, para mim, não é sinônimo de só trabalho. Eu curto a cidade do jeito que ela é. Eu realmente sinto a cidade. Então, lá perto de mim, por exemplo, tem o Minhocão. Minhocão é fechado aos sábados e domingos. O pessoal fica andando em cima, Sim, né? Fica eu caminhando pegava a lá. minha bike porque eu ia chegar aí. Naquela época, qual era o meu esporte? Era andar de bicicleta. Eu adorava andar de bike. Então, eu andava com os night bikers. A gente... Pô, Ibira lá, né? Putz, pra tudo que é lado. irmão, Eu aquela andava região. muito. Ia de um lado É pro outro na gostoso. cidade inteira. Então, meu esporte... Era meu esporte predileto. Hoje em dia, eu não tô tendo muito tempo para praticar a bike. Mas já que você enfim. falou de comida, a gente tem que tem que fazer um pedido aqui, porque a fome tá batendo, né? Olha, Põe a o cara telinha aí, tá irmão. marrento, hein? Põe a telinha aí, Põe irmão. a terrinha aí, a Ó, telinha a ali. telinha vermelha aí. Põe a luzinha vermelha aí, que agora eu gostei que é trenzinho vermelho aí. Olha aí, olha aí. Ó, 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 eita, que é nós. isso? Vamos fazer o pedido Vamos agora fazer um pedidinho aqui. pelo aplicativo iFood. iFood. Isso aí. Quinta é dia de comida. Quinta é dia de comida, quinta é dia de pedir iFood. Então, ó, se você não baixou ainda, pega o QR Code, baixa o seu aplicativo, faz o pedido. Você já tá aí com o seu pezão no sofá, junta a galera em casa e pede iFood, entrega rápido, comida gostosa. A gente vai fazer o nosso pedido aqui, daqui a pouco a gente vai Vamos comer fazer também. ela escolhe. O que Ela você escolhe? gostaria, doutora? Opa, então, iFood foi essencial na pandemia em São Paulo. Essencial. Essencial. Sem o iFood, eu não sei o que seria dos paulistanos. Ai, que moral, hein? Ó, na boa, É cara. verdade. Eu A acho gente- que dos tu- brasileiros, ó, né? Tudo fechado. Você imagina que a gente não podia muito ir para restaurante que estava fechado, estava com restrição de horário, fechava 8 horas, aí depois o prefeito Pegar mudou para 10 horas, enfim. Era muito melhor a gente pedir em casa. Claro, Então, confortinho da iFood, casa. olha, Ó o merchan aí. É. iFood. Esfirra, né? Que você falou que Esfirra, gosta. adoro, Vamos pegar uma adoro. esfirrinha, Vamos pegar uma então? esfirrinha. Sim. Árabe. esfirrinha Vamos de sim, carne, de carne, arabezinha, né? Beleza. Maravilha. Então tá bom, já vou fazendo o pedido aqui. Continuando Vai. o papo aí, galera. Volta aí, DJ. Valeu, iFood! Aí, iFood. Deixa eu tirar uma dúvida agora, já entrando na área aí, Pronto. né? Moramos em casa alugada. Opa. É muito bom. Só que não tô brincando. Não, é bom. Mas tem muito probleminha, às vezes, com o proprietário da casa, né? Sim. Quando o proprietário, você quer fazer uma melhoria na casa, o proprietário não deixa. Mas é uma melhoria. Eu moro na casa, às vezes preciso de uma adaptação para qualquer coisa que seja, ele não deixa, eu faço. É errado eu fazer? É mesmo? É errado você fazer. Depende muito do que consta no seu contrato. Depende muito do que vocês chegaram a um acordo, vamos assim dizer. Normalmente, os contratos hoje, a maioria, eu diria que 90% ou até mais um pouco, é feito por imobiliárias. Sim. Então, a imobiliária faz, normalmente, essa ponte entre o locador e o locatário. Agora, o locatário está lá realmente, puxa, eu queria fazer aqui na minha casa um pergolato, uma coisa bacana. Eu quero fazer uma piscina na minha casa. Poxa vida, afinal de contas eu tenho ali um quintal gigante. Eu posso fazer? Não. Por quê? Porque você não é proprietário. Então, aquilo que você não tem o domínio, você não é o proprietário, você não pode mexer. Porque se você mexer sem a ordem do locador, ele pode, inclusive, pedir o imóvel. Por quê? Porque você foi contra uma lei, vamos assim dizer. Né? Você tem lá a lei do inquilinato, e lá está descrito, né, no todos aqueles seus artigos, o que pode, o que não pode, o que o locador pode fazer, o que o locatário não pode fazer, enfim. Aquilo regulamenta tudo. E se no seu contrato está dizendo que você só pode fazer alguma obra se o locador autorizar, se você fizer sem autorização, você pode infringir a lei. E você pode ser, inclusive, despejado. Ela pode... Com prejuízo, né? Porque Com você gastou prejuízo, com certeza. Agora, é óbvio, depende muito do acordo entre as partes. Sim. Se o locador achou que, puxa, isso vai, inclusive, trazer um benefício para minha casa, eu vou ganhar com isso. Eu vou ter um acréscimo aqui que vai valorizar o meu imóvel. Aí, tá tudo certo. Então, basta que as duas partes entrem em acordo. Mesmo de coisa simples, por exemplo, entrou numa casa, casa pelada, não tem ventilador, não tem um ar-condicionado, sei lá. Você colocou pro seu bem ali, Sim. né? Você tá... Pô, tem época de calor que o calor é forte. E na hora de sair, você não vai sair arrancando ar-condicionado, ventilador.
Aí é um comum acordo na hora de sair, de não vou fazer isso, mas coloquei ventilador. Na verdade, coloquei... também não é assim. Por quê? Existem as vistorias de entrada e a vistoria de saída. Então, o que diz a lei? Você deve devolver o imóvel exatamente como você o encontrou. Pegou. Se você pegou um imóvel sem o ar-condicionado e você está devolvendo com o ar-condicionado, o locador, o proprietário, pode não gostar. Ele fala, não gosto de ar-condicionado, não quero. Você tira o ar-condicionado e fecha o buraco. Eu não quero isso. Entendeu? Então, em tese, você não pode deixar com esses bens que para você eram interessantes, você não pode deixar. A menos que, de novo, o locador concorde. Ele fala, não, legal, vamos lá, bacana, gostei do ar-condicionado, mas eu não vou te pagar nada. Você não tem direito à indenização. Porque não é uma coisa que você... não é uma benfeitoria útil, vamos assim dizer, ao imóvel. O ar-condicionado é uma benfeitoria... Para um bem-estar. Pra um Mas ele bem-estar. também pode chegar e falar assim, não, eu gostei de ser ar-condicionado, você não vai tirar daqui, não. Em tese, ele não pode falar isso. Eu posso tirar Você e tampar pode o tirar. buraco, porque Pode eu deixei tirar. como eu peguei. É assim, né? Isso, exatamente. Você vai devolver o imóvel nas mesmas condições que você o locou. Perfeito. Então, perfeito. ele não pode também falar, não, gostei do ar-condicionado, se você tirar, eu vou te processar. Vem Tá, mas aí, que por tá tudo exemplo, certo. e se chega o caso de que a casa, ela está em... a gente pega ela na atual circunstância, uma circunstância que, diga-se de passagem, eu não vou falar esse termo, porque pode ser que... Mas assim, pintou, tá limpinho, tá bonitinho, a casa tá arrumadinha. Daqui 3 meses começa a cair chuva. E a coisa começa Dá a pegar. problema. Começa a aparecer infiltração ali, Exatamente. começa a pretejar algumas paredes, começa até... Tem casas que, inclusive, às vezes até começa a fazer um gotejamento dentro de sala, dentro de lustre e tudo mais. Aí o que acontece? Neste caso, por exemplo, específico, o proprietário, né, o locador, ele tem por obrigação... Ou nós que temos essa obrigação que estamos lá dentro? Muito bem, ótima pergunta. É o seguinte, a lei não diz que você tem que pegar o imóvel e devolver como você o encontrou? Mas e se, neste caso, você pega o imóvel, daqui 3 meses eu tenho uma goteira imensa, eu tenho um monte de problemas estruturais no imóvel, né? A lei do inquilinato também diz... O imóvel tem que estar em condições de habitabilidade. Nossa, que palavra. Trava-língua. Trava-língua, né? Trava-língua. Então, se ele não tiver esta habitabilidade, você, como locatário, inclusive, pode quebrar o contrato. Você pode quebrar o contrato e não pagar multa. Porque, normalmente, quando você quebra um contrato, né, que tem um prazo determinado, você quebra esse contrato antes desse prazo determinado, o que acontece? Vem uma multa. Neste caso, não. Quem está quebrando seria o locador. Sim, mas Por quê? doutora, Porque para você pensar assim, aí o cara chega, monta toda, põe o guarda-roupinha, põe televisão na parede, arruma a sala, faz todo aquele processo, quando vem aparece ele vai falar assim, eu vou sair? é Não muito vai, comum. né? Eu vou te dizer que é muito comum. Principalmente está sendo muito comum agora, nessa época de muita chuva. E, inclusive, as pessoas perdem móveis. Perdeu o móvel, perdeu. Se vira pra pagar. Não. O locador, se você perdeu o móvel porque aquilo ali prejudicou o seu móvel, na verdade veio de fora, veio de uma condição Estrutura do da casa, imóvel, exatamente, de uma estrutura da casa, uma condição do imóvel que não te deu essa condição, vamos pensar o seguinte, eu colaborei para que isso acontecesse? Eu deixei a janela aberta? Certo. Não. Então, o nexo de causalidade não foi causada por mim, locatário. Foi causada pelo um problema da casa. problema estrutural da casa. Então, neste caso, a própria imobiliária tem a obrigação de notificar o locador, falar, locador, a casa, o imóvel que você alugou lá, não está legal, você precisa mandar alguém para arrumar. E ele tem essa obrigação. Eu perdi meus objetos, aconteceu uma enchente dentro da minha casa. O locador teve culpa da enchente? Não, enchente não. Então ele não tem que pagar os móveis. Você entendeu a diferença? Tá, mas aí eu Tem poderia... que ver o nexo de causalidade entre não foi- o que eu causei. Se eu facilitei para que Exato. algo... Sim. Isso. Ou eu mexi em alguma coisa da casa e Isso. aconteceu porque eu mexi, a Isso. responsabilidade é Isso. minha. Então, é isso que eu ia perguntar. A gente Isso vai mesmo. perder a garantia, por exemplo, porque, vamos supor, grande parte de
casalzinho novo que vai pra casa assim, eles gostam de pintar uma paredinha. Entende o seguinte, peguei a casa branca e amanhã eu vou lá e eu pinto a casinha, ponho um marronzinho, ponho um vermelhinho no meu quarto pra combinar com a cama e tudo mais. E aí realmente acontece a chuva e dá um mofo bem naquela parede vermelha. Aí o locador chega lá e fala assim, mas peraí. A tinta Isso que era aí branca. É a tinta. Isso aí é a tinta, não é a minha parede. E aí? Não, mas aí é que vai do bom senso também. Vamos ver o que causou isso. Foi a tinta? Não, não foi a chuva. Foi um fator tinta não externo. causa mofo. A tinta não Sim, causa mofo. mas Foi um fator externo. Agora, ele precisa pintar na sua cor rosinha, bonitinha, do quartinho que a sua filha tá morando? Não. Não. Ele vai pintar de branco. Ele vai pintar na cor original que estava ali Ele vai naquele arrumar e quarto. deixar- Você, como inquilino, você pode até pintar, mas Sim. depois você tem que devolver da cor que você recebeu. Isso mesmo. O exatamente. pintar não é problema dentro Não, de uma casa. Não, o pintar não é problema. É. O Até na pintar hora de não é devolver problema. também, tudo acho que é um comum acordo, né? Na verdade é o pode ver a seguinte, casa a lei ela é muito clara e muitas pessoas não têm noção dos direitos e deveres, é lógico, que as pessoas têm. Então vamos dizer o seguinte, eu morei na casa durante 5 anos. Eu preciso deixar essa casa pintada exatamente como ela estava quando eu entrei? Uma boa pergunta. O que vocês acham? Vamos lá. Já responde boa- que eu tô nessa situação. Uma boa pergunta. Uma pessoa que mora 5 anos na casa, depois quando ela for entregar, ela tem que entregar a casa como originalmente ela Uma recebeu, dúvida que ela eu tem tenho. que pintar? Eu tô esse período numa casa já, 5 anos. Pronto. A CN6. resposta é não. Por quê? Porque existe uma NBR no Brasil, né, que os peritos, eles alegam, eles provam que uma tinta tem duração de 2 anos apenas. Então, a partir de 2 anos, já não é uma pintura nova. Já tem que repintar. Já, né? Na verdade, é o uso natural, é o desgaste natural daquele bem, daquele objeto, daquela coisa. Então, puxa vida, eu usei 5 anos a maçaneta perdeu até a cor. Eu preciso trocar a maçaneta quando eu sair daquela casa? Não, Não? Olha. exatamente. Você entendeu? Mas é porque eu tô passando por isso. Eu tô num período, já nesse tanto de tempo numa casa. E não sei se ano que vem eu vou estar lá, enfim, né? Mas é umas coisas pra gente poder aprender, porque eu não sabia. Mas isso é realmente um desconhecimento. A gente normalmente tem esse desconhecimento porque, na verdade, você não é um especialista em imóveis. Então, você não tem que ter esse E conhecimento. são problemas que acontecem. A maçaneta, janela, porta, piso, que solta porque a massa não Isso. segura. Aí você fica, nossa, onde que eu vou achar esse piso pra comprar agora? Isso. E onde que eu não sei o quê? A maçaneta da casa Isso. que é de 1890. Quanto você vai Isso. colocar? Como é que você vai achar? E aí, assim, legalmente, beleza. Mas aí você vai, às vezes, falar com um proprietário, que às vezes é chato, o cara fala, não, quero igual. Mas é porque ele talvez não tenha acesso Então, a essa gente precisa, informação assim, também, né? dizer entre desgaste natural E e mau mau uso, uso. É. O que é um mau uso? Eu tenho uma criança, ela pintava todo dia naquela parede. Durante 5 anos ela pintou aquela parede. Ou eu esbarrava os móveis e os móveis estragavam a parede. Enfim, então, mau uso. Então, a gente precisa dividir o mau uso e desgaste natural. Se for um desgaste natural, você não tem essa obrigação que todas às vezes, a maioria das imobiliárias, né, enfiam aí a goela abaixo dos inquilinos, falam, não, você tem que devolver pintado na cor certinha aqui com a tinta XPTO aqui, porque você pegou direitinho, pegou desse jeito, mas você mora lá há tantos anos. Então existe esse desgaste natural. Mas quem que avalia isso? O próprio avaliador da imobiliária. Ah, tá. né? Mas Que ele está pode do ter lado dele. Isso que eu ia falar, mas não tem um... Então, por isso que é legal você conhecer a lei. Aí Porque aí você segura. pode notificar a imobiliária ou o próprio locador falando, olha, eu não vou pagar em detrimento da NBR XPTO aqui, que eu não me lembro agora o número. Isso todo mundo tem acesso, né? Todo mundo tem acesso. Todo mundo tem Inclusive, acesso. quem quiser seguir as redes sociais, por Pronto, favor. vamos lá. Rose, _Borges, _advogada. Tá aí, ó. Doutor, Rose, _ Boys, _ advogada. Pronto. Uma perguntinha. Você tá na cozinha Copa, Sim. certo? O proprietário da casa, ele coloca o revestimento das paredes todas com piso. Não é piso, né? Com Azulejo. Com revestimento, com Azulejo. azulejo. Aí você precisa pendurar um armário para colocar toda a sua louça, e se você não pendura, o risco daquilo cair em cima de você jantando é enorme. E aí, na cláusula do contrato, fala que você não pode furar as paredes. Boa pergunta. Então, o que custa mais? Eu furar e depois eu não sei o que eu faço?
ou ter o risco de um armário cair na minha família e isso dá um problema para ele? Dupla face, pô. Vamos lá. Dupla face, você pode pôr lá 90 rolos daquela marca lá que não para um armário. Não é aquela cola que diz que cola tudo? Não, com prato, com pirex, com não panela, como é que vai segurar? São coisas pesadas. Exatamente. Aí eu não tenho alternativa, porque talvez não pensou muito na hora de fazer a casa, né? Que ali tem que furar. Tem que Como é que você furar. vai pendurar um armário? Então, essa é uma questão bastante polêmica. Furos. Furos. Porque realmente, como você disse, a gente precisa fazer furos na casa. Só que, de novo, vamos voltar lá atrás. Eu preciso devolver do jeito que eu peguei. Como é que eu vou devolver? Eu vou tirar o armário? Como é que eu vou fechar esse furo? Até porque às vezes você não encontra o mesmo mesmo, material de quando você exatamente. alugou, se ficou Então. 5, 10 anos lá, como é que você vai encontrar? Exatamente. Mas aí vamos ao fator tempo. Se eu fiquei tantos anos nesse imóvel, e aí lá os furos e tudo mais, isso vai meio que ser incorporado ao imóvel. Não tem o que fazer. Agora, se eu fiquei só por 1 ano, ou por 2, ou vai por máximo 2,5, né, que são os 30 meses, que normalmente são os contratos de locação, eu tenho a obrigação de fechar esse furo. Então, tem que passar lá uma massinha, corrida, Mas não necessariamente trocar não necessariamente, o piso, a menos que realmente ele esteja bastante prejudicado, Sim. né? Bastante estragado. Sim. Aí você tem a obrigação de trocar. Aí você precisa devolver direitinho. Você falou sobre contratos, né? Existe... comumente se faz contratos de 3 anos, mas existe, por exemplo, gente que quer fazer contrato de 6 meses. Isso existe no mercado imobiliário? Vou fazer 6 meses, daqui 6 meses eu renovo, daqui 6 meses... Fala aí, propaganda. Falou agora. propaganda. Ei, beleza, Mas fica a hein? dica aí, Airbnb, se quiser patrocinar nós também. Olha só, a lei, ela não diz qual o prazo que deve ser feito o contrato. Ela nem diz desses 30 meses. Ela não fala nada em tempo. Mas o que acontece quando você faz um contrato menor do que 30 meses? Aí a lei diz. A lei ela é omissa em alguns momentos pelo seguinte, eu faço um contrato de 30 meses para eu ter a segurança desse aluguel durante esses 30 meses. Eu tenho a segurança que eu vou receber esse valor, enfim, às vezes é uma fonte de renda, né? Então, se eu faço de 6 em 6 meses, eu posso ter gente morando ali, diferentemente, de 6 em 6 meses. E fora que detona mais a casa Detona, também. exatamente. Você não tem esse controle, né? Que uma pessoa que você já tem um relacionamento mais próximo, vai cuidar do seu imóvel como se seu fosse. Né? Essa é a ideia da lei. Sim. Essa é a ideia, por isso que foi criada a Lei 8245 de 91, que é a lei do inquilinato, justamente para regular essas situações entre proprietários e inquilinos, né? Locadores e locatários. Então, o que acontece? Eu faço um contrato de 30 meses, porém, o que é muito usual a gente fazer? Porque 30 meses, realmente, às vezes até o próprio inquilino não quer 30 meses. Eu não sei se eu vou gostar da casa, eu não sei se eu vou gostar do bairro, dos meus vizinhos, se eu não vou brigar com o cachorro do vizinho que está latindo ali na minha orelha. Então, eu faço o seguinte, eu faço um contrato de 30 meses, mas o advogado bem preparado, até a própria imobiliária que tem aí uma assessoria jurídica, o que ela faz? Ela põe uma cláusula especial, que eu chamo de o pulo do gato, né? Ela põe uma cláusula especial de que você pode ficar... o contrato é de 30 meses, porém você pode ficar até o 13º mês. No 13º mês, se você não quiser ficar mais no imóvel, você pode sair sem pagar multa. Entendeu? Aí o que acontece? Normalmente a pessoa, não gostei, então eu no 12º mês eu notifico a imobiliária ou o proprietário e eu saio sem pagar multa. Agora, o que acontece se eu faço um contrato, né, inadvertidamente, de apenas 1 ano? Eu ponho lá, 12 meses. A lei diz que se você faz um contrato de 12 meses e no 11º você não notifica aquele locatário que ele deve sair, e no 13º mês ele entra no prazo indeterminado, esse contrato vai vigorar por 5 anos. Você só pode tirar essa pessoa, salvo algumas exceções, né? Alguma exceção é o quê? Para uso próprio, e isso tem que ser provado, tá? Não é uma coisa, eu vou usar, meu filho tá morando. Agora porque eu resolvi mudar de bairro. Não. Isso é para uso próprio, você tem que provar. Isso está no artigo 4º dessa lei 8245. Então, não pode ser feito dessa maneira. O locador não é o dono da verdade e, olha, sai fora agora que você não quero mais você aqui no contrato por prazo indeterminado. Ele entrou no prazo indeterminado. Mas aí também não tem multa. Então,
Ou a multa renova automaticamente? Não. A multa, ela é proporcional. Então, meu contrato é de 30 meses. Se eu não tenho essa cláusula me isentando da multa após o 13º mês, por exemplo, aí eu tenho que pagar proporcionalmente a todos aqueles meses restantes. Sim. Então, a gente faz lá uma continha e proporcionalmente você paga. Agora, se ele te isenta dessa multa no 13º mês, você sai sem pagar multa. Nenhum dos dois tem algum problema. Agora, salvo o contrário. Se você faz esse contrato de 1 ano, mas o dono da casa não sabe, ele fala, não, eu posso pedir, a casa é minha. Eu tenho um contrato de 1 ano. Menos. Não é bem assim. Ele, inquilino, pode procurar um advogado e esse advogado vai fazer com que ele fique nessa casa durante 5 anos. Então, é um perigo. Eu diria que é um perigo você não conhecer a fundo a lei do inquilinato, porque você pode errar nesse sentido. Imagina que você tem que aguentar lá um sujeito durante 5 anos se você queria tirar ele com 1. E às vezes ele de pirraça, ele vai querer ficar por 5. Entendeu? Mas ele também tem que estar correspondendo com o contrato pela parte de Deus. Os deveres ele também, ou seja, ele tem que estar pagando corretamente, Exatamente. aquela coisa toda. Exatamente. Aproveitando essa carona aí, e para a parte de comércio, assim, a pessoa que tem um cômodo comercial, né? Ele vai lá, ele investe naquele espaço, né, na loja dele, fica linda, maravilhosa, ele investe no ambiente, deixa tudo ok, inclusive o proprietário libera ele tirar, de repente, uma parede para aumentar tal coisa, mas ele faz um contrato de 3 anos, né, de 30 meses. Acabou esses 30 meses, ele não tem garantia nenhuma, mesmo que ele tenha feito todo esse processo, o locador pode tirar o locatário? Infelizmente, nesse sentido, pode. Se ele fez um contrato aí de 3 anos, que normalmente o contrato comercial, ele é de 5 anos, né? Aí sim, a lei diz que o comercial são 5 anos. No residencial a lei não diz nada, ela é omissa, mas no comercial tem lá um artigo que diz que comercial por 5 anos. Mas vamos dizer que ele não quer 5 anos. Eu também não te conheço, não sei se você vai me pagar bem. Chegou o iFood. Buscando lá. Pode continuar, doutora. E eu fiz um monte de benfeitorias. Infelizmente, se o locador quer esse imóvel de volta, ele vai fazer o quê? Ele vai te notificar, vai falar, eu infelizmente quero esse imóvel e ele tem esse direito. Então ela tem esse direito. Agora, existe também as exceções. Existem as exceções. Quais são as exceções? Eu fiquei lá, um contrato de 2 anos, aí o cara me deixou, fiquei no prazo indeterminado, fiquei mais 1. Aí nós renovamos esse contrato, eu fiquei mais 2. Então nós somamos aí os 5 anos. O que eu devo fazer de diligência para que eu não saia desse imóvel, ou para que eu consiga renovar, ou até mesmo para que eu consiga ter um novo aluguel? Enfim, o proprietário pode me falar, não, eu não quero mais que você me pague X, eu quero 2X, e às vezes fica impagável para aquele comerciante. O que eu posso fazer para eu me proteger? Eu, como inquilino deste imóvel comercial, eu tenho que, no prazo de 1 ano a 6 meses anteriores ao vencimento desses 5 anos, entrar com uma ação chamada ação renovatória. Eu não posso perder esse prazo, porque se eu não entrar, e se por acaso eu entrar com um dia depois do vencimento desses 6 meses, porque a lei diz de 1 ano a 6 meses. Então eu posso entrar um ano antes. 6 meses para completar os 5 anos. Os 5 anos, certo. Exatamente. Eu já tenho que ter esse tempo. Eu tenho que ter a soma desse tempo, né? Eu não posso ter 3 anos e entrar com a renovatória. A lei me diz que é somente com 5 anos. Mas com 5 anos, com essa vírgula. Na verdade, é com 4 anos ou 4 anos e 6 meses, eu tenho que entrar com a ação renovatória. Tá? E inclusive até para arbitrar um novo aluguel e tudo mais. Se eu não entro nesse prazo, se eu entro um dia depois, pronto, a ação vai ser julgada extinta. Porque aí, de novo, tem um artigo no Lei do Inquilinato que me diz que eu não posso, eu decaio, né, tem a decadência do meu direito de exercer o meu direito porque eu dormi no ponto. Entendi. Entendeu? Entendi. Então tem meios de você proteger aquilo que você investiu e tudo mais. Tem meios, é lógico, você proteger inclusive seu fundo de comércio, que vamos imaginar, vou um pouquinho mais longe, que neste prazo esse proprietário vendeu este imóvel. Boa. Entendeu? Ele vendeu o imóvel.
E aí, o que eu faço? Puxa vida, eu tô aqui, me estabeleci, eu tenho um nome, né, como o iFood aqui acabou de nos entregar Que delícia. essas esfirras maravilhosas. Eu faço a minha esfirra ali já há 5 anos e o cara vendeu o imóvel. O novo proprietário, ele pode simplesmente me retirar desse imóvel? Infelizmente, sim. Pode. Vendeu, né? Com uma condição. Tinha avisado antes. Não. Sim, tem. 30 dias lá. Não, tem aquela condição de você oferecer Primeiro pro locatário. primeiro pro locatário, se ele interessa comprar e tudo mais. Mas se o meu contrato estiver bem resguardado, ou seja, se eu tiver um contrato com prazo determinado, eu tenho lá a determinação. Se eu tiver um contrato que eu registrei no registro de imóveis, que eu tenho essa locação, que eu tenho lá esse estabelecimento, a lei me protege. E aí ele Entendi. não pode te tirar mesmo enquanto não vencer este contrato, porque eu tenho um contrato por prazo determinado. Determinado. Se ele já estiver no indeterminado, o que vai acontecer? O novo proprietário, ele pode ou continuar a colocação, e aí aquela locação se encerra e começa uma nova, ou no prazo de 90 dias, ele também tem este prazo, tá? 90 dias, ele pode te notificar e pedir para você fazer a gentileza de deixar o Pode imóvel. mesmo vocês da herança, vamos supor assim, distribui entre a família, aquele filho ficou Isso. com aquela parte Herdeiro. daquela herdeira daquela loja lá. Ele pode, então, na herança ele já pode retirar? Não, ele tem que cumprir o contrato. Ah, tá. Ele tem que cumprir o contrato. Eu tenho um contrato de tantos anos, ele vai ter que cumprir aquele contrato. Aguardar, hein? Ele sucede em todos os direitos que o antigo proprietário. Porém, ele tem que esperar e tem que cumprir aquele contrato. Entendi. Ele não pode tirar. A mesma coisa, separação de casal. Separação de casal, né? Você se separou da sua esposa e quem vai ficar na casa tem que sair? Entendeu? Também não tem. Por quê? Porque eu tenho um contrato assinado e eu tenho que cumprir esse contrato. Então, se aquela pessoa tiver a intenção de ficar e conseguir pagar, enfim, tem que provar também que ela tem condições financeiras, né? Tem que ter o crédito aprovado e tudo mais, que ela tem condições financeiras de permanecer naquele imóvel, ela pode permanecer durante o tempo do contrato. período. Ela é protegida pela lei. Gente, o cheiro tá, hein? Vamos Opa! pegar. Vamos pegar aqui. Vou pegar um talher. Quer que pegue? Voltando só no assunto para eu esclarecer a dúvida, a questão do tempo de contrato que você fica. Então, geralmente os contratos são feitos de 3 anos, né? 36 meses ou 30 meses. 30 né? meses, É. né? Você está falando comercial ou Não, residencial? residencial. Residencial. Então, vamos lá. Contrato ali de 30 meses. com a multa se você sair antes desse Sim. período. Não saiu, você ficou na casa, não teve outro papel para você assinar para falar de renovação e tal. Isso, ele continua pelo prazo Continuei. indeterminado. Isso. Não tem multa mais. Ok. Zerou, é isso Ok. mesmo, né? Zerou, Não tem multa. zerou, não tem multa. Então eles não podem te cobrar Porém, se eu fiquei 3, 4, 5, 6 anos. Não pode de jeito nenhum. Porém, o proprietário pode te pedir, ele vai te notificar e num prazo de 30 dias você tem que desocupar o imóvel. Ah, sim. Se ele pedir o imóvel Isso, pra se ele qualquer outra pedir, coisa, ele né? pode. Porque, em caso contrário, o locador, ele nunca pode pedir o imóvel. Ele alugou para você hoje. Amanhã ele se arrependeu, se separou, precisa da casa para algum Tá problema. com um período determinado ali, ele não pode fazer Ele nada. não pode, nem pagando multa. Ah, mas e se eu pagar multa, Rose, posso? Não, não pode. Você não pode. Você, locador, tem que cumprir. O único que pode sair pagando multa é o locatário. Entendi, O locador não. entendi. Ele não precisa nem ficar falando alto com você, falando grosso, enfim, fazendo intimidações, Aham. porque a lei te protege. Entendi. Ele não pode. Ah, legal, bom saber. Doutora, Vamos fica à servir, ó. vontade. Ô, Hugo, dá sua maravilha. pratinha aí, Hugo. Vou pegar umas esfirras aqui, ó. E a questão de... Vou pegando aqui e vou fazendo pergunta. Ó, gente, eu vou comendo aqui, com a boca cheia, vou respondendo, hein? A questão do aumento que é devido, né? Geralmente todo ano tem um aumentinho, né? No Isso. aluguel, tudo. A taxa que é feita, ela varia, cada imobiliária faz de um jeito. É. Eu pergunto porque teve mês já do aluguel subir absurdos. E eles falam, eu nem lembro qual, se é taxa Selic, sei lá qual que sobe. sim. Mas assim, você faz um comparativo com o salário mínimo e com o que subiu, é absurdo. Assim, ó, nos últimos anos, principalmente nesse período de pandemia, vamos falar dos últimos 3 anos, todos os contratos, a maioria deles, ela é feita pelo índice do IGPM. IGPM, isso aí. IGPM, que é o índice mais usado no Brasil. A gente pode usar qualquer índice. Para falar a verdade, o STJ já chegou nessa conclusão que você pode usar a taxa Selic, você pode usar qualquer coisa. Qualquer índice que vá fazer o seu dinheiro não perder o valor. Sim.
Porque por que tem que Porque ter tem esse duas, aumento? né? Não tem 2 índices? Tem o IPCA, que é muito usado, tem a taxa Selic, que também é usado, e tem o IGPM, que é o mais usado. Então, o IGPM, no período da pandemia, ele subiu absurdamente. Ele chegou a 35%, 37%. Então, o cara que tinha o contrato vencendo naquele mês e que aquele acumulado do ano deu tudo isso, ele teve esse aumento. Então, houve muita ação judicial no sentido de, pelo amor de Deus, juiz, me ajuda aí. O meu contrato, que era de R$1.000, foi para 1.000 e tralalá, entendeu? Ele pega o acumulado dessa taxa e Isso tanto no e aluguel aumenta. quanto numa compra também. Você pegar uma compra parcelada também, tem um negócio desse, não tem? Na compra é um pouquinho diferente. Na compra não é a mesma regra que a gente usa para aluguel. Então, no período da pandemia, se usou muito isso, principalmente pessoas que tinham lojas em shopping center, né? O shopping center, por exemplo, estava fechado e eu não estava usufruindo daquele bem. E eu tinha que pagar aquele aluguel altíssimo, e eu tinha que pagar ali um condomínio muito alto. Então, deu muita briga durante a pandemia. Deu muita briga. E o judiciário ficou sem saber o que fazer. Não tem uma lei específica não tem pra uma lei, isso. nunca vivemos uma pandemia antes nesse país. Como é que nós vamos fazer? Então, isso chegou até os superiores, né, os tribunais superiores, ao STJ mais precisamente, e o STJ bateu o martelo seguinte: olha, ter que abaixar nós não temos, você não tem. Agora, depende de um acordo entre as partes. Um bom senso, exatamente. E outros não, outros juízes bateram o martelo e é muito difícil você chegar a um recurso até o STJ. Não é muito fácil. É uma situação muito técnica, que eu diria que hoje, no Brasil, 95% dos recursos que chegam ao STJ são improvidos. Eles não passam, eles não são julgados. A sua matéria não chega a ser julgada. 5% apenas desse recurso é que os ministros, né, dos tribunais superiores vão julgar de fato aquela matéria. Então, às vezes, a matéria é até muito boa, uma tese excelente, você tem tudo para ganhar, só que o advogado não tem a técnica para fazer chegar esse recurso até lá, porque também a peneira, gente, é finíssima. É finíssima, sabe? É muito fina. Eu vou dizer para vocês que nesses meus 27 anos de advocacia, hoje eu posso dizer com propriedade que eu sei fazer um recurso especial, um recurso extraordinário. Nossa. Mas eu demorei, hein? É mesmo? Mas eu demorei. E batia lá, mas o que eu errei? Por que eu errei? Mas tá tudo certo. Eles infringiram a lei. Mas era meio que uma roleta russa, então, tipo, cada hora... Não. Não, é técnica. Técnica. Sabe você fazer um programa de computador e se você errar uma letrinha ali, não sai. Deu certo. Não vai. Ele não roda, não dá certo, dá pau. Os recursos para os tribunais superiores é exatamente isso. Se você errar a técnica que eles ensinam, que na verdade eles não ensinam, né? A gente tem que correr atrás e ficar estudando e tentar entender por que você então bateu na trave tantas vezes. Não chegou lá. Então, é muito difícil. Mas os que chegaram e os que foram decididos, nesse caso, voltando então ao nosso caso aqui real, no caso do IGPM, trocar para o IPCA, muita gente pediu essa troca, né? Então, os casos que chegaram lá, eles simplesmente lavaram um pouco as mãos. Falaram, olha, isso vai do acordo entre as partes. O judiciário não pode se meter entre duas pessoas que estão contratando. O judiciário não pode se meter nisso. Entendi. Ele não vai se meter nisso. É bom, gente, vamos deixar a doutora mastigar uma coisinha ali. Um Maravilha. E eu gostaria de, nesse momento, lembrar vocês que nós estamos no estúdio da Ampliei, né? Um estúdio maravilhoso. Nós temos aqui todo o tratamento acústico, microfones de altíssima qualidade. Nesse momento você está enxergando a gente por câmeras PTZ, que são câmeras robóticas, né? A gente consegue, através dessas câmeras, fazer até 4 imagens por câmera aqui. Então, assim, a qualidade do nosso estúdio, com iluminação profissional, ar-condicionado. Nós temos ali o Gustavo, especialista já em todos esses cortes que estão acontecendo. Nós temos
mesas de som digital. Então, assim, gente, Ampliei é um estúdio de primeira linha para você ter o seu podcast. Inclusive, agora nós temos pacotes diferenciados, inclusive para influencers, para youtubers que desejam fazer o seu podcast, que desejam ter o seu podcast, mas não quer ter essa estrutura gigantesca com tanto de gente. Hoje você pode unitariamente, você solo, sentar aqui nessa cadeirinha aqui e a gente vai participar junto com você, inclusive fazendo a pergunta para você e você já direcionando os seus reels, direcionando o seu conteúdo de cortes, para que você consiga aí influenciar mais no Instagram, influenciar mais no YouTube, né? E ter aí seu conteúdo divulgado de forma profissional. E pacote promocional, né? Pacote profissional. Aí com precinhos assim, ó. Camarada. Top, camarada, para você não perder a oportunidade. É isso aí, gente. Então, assim, a gente convida vocês, inclusive, quer conhecer aqui, nós estamos em Alfenas, no Jardim Aeroporto. Chama a gente pelo WhatsApp aí. Fala aí o seu WhatsApp, Guto. Porra, agora? Não, a boca cheia aí, mas entra lá, ó. Nós temos pode pôr aí na tela, né, Gu? Você já coloca o nosso número aí, o QR Code já entra direto no zap da gente. Marca uma visita pra você conhecer de verdade esse estúdio. Você vai se impressionar. Não, tá bom? É só acompanhar, gente, aí no @ampliei, que aí você vai conseguir ver um pouquinho mais da nossa estrutura, né? Tudo que a gente grava aqui, Exato. Os bastidores, equipamentos. É assim, um estúdio de qualidade, gente. E o que junta muito nesse processo do estúdio, tá? Tô te dando um tempinho, hein, doutora? O que junta muito nesse processo do estúdio aqui é que nós temos profissionais capacitados. Nós temos equipe aí já com anos de experiência em filmagem, em publicidade, em roteiros, em cinematografia mesmo. Nós temos especialistas em cinematografia. Então, nós temos uma equipe fora do comum para a cidade que nós estamos aqui. Então, convido mesmo vocês para conhecer o Estúdio Ampliei. Doutora, e aí, gostou do iFood entrando aqui com a gente? Maravilhoso esse iFood, viu? Olha, vocês podem me convidar quantas vezes forem necessárias, que eu tô aqui firme. Vou garantir aqui o meu lanchinho da tarde, maravilhoso. Adorei. Ó, tem uma pergunta já para você. Esse caso aconteceu próximo da minha casa, tá? Isso já vai fazer uns 2 anos, mas eu achei que, sinceramente, eu posso estar totalmente errado, mas eu achei que o proprietário, o locador, foi bem abusivo do locatário. O que aconteceu? Na região que eu morava, as casas disseram que era de aterro. Inclusive, algumas casas afundaram, tá? Garagens afundaram. Inclusive, a casa nossa lá, ela afundou a cozinha. Eu tive que fazer toda a estrutura da casa de novo. Eu tive que fazer contrapiso de novo na casa, mas era minha. Eu não morava lá, então eu simplesmente saí, fiquei no aluguel de uma casa e reformamos a casa toda. Pelo contrário do vizinho. O proprietário, ele reformou a casa com o locatário dentro da casa. Neste caso, o que o ideal seria? Ele achar uma outra casa para eles morarem por conta... Porque, na verdade, o que aconteceu? Não foi um problema assim, aconteceu de um dia para a noite. A sala do casal afundou, que o sofá desceu um tanto, quebrou televisão, tinha tipo uma cristaleira, quebrou tudo. Então, assim, do nada eles ficaram desesperados e aí o locador simplesmente falou assim, não, tudo bem, vou reformar assim. Só que aí ele reformou com eles lá dentro, cada hora tinha que conduzir as coisas. E aí, doutora? Realmente isso daí é um abuso de poder, vamos assim dizer. Nós estamos falando de 2 coisas. Uma é o vício construtivo. Isso de afundar, por mais que tenha ali algum problema com a terra, é um vício construtivo. Certo. O proprietário que construiu, enfim, quem fez para ele, ou o engenheiro, ou a empresa de incorporação, cometeu um erro. Certo. Então isso é um vício construtivo gravíssimo. Não é normal uma sala afundar. Não é normal. Não é normal. Agora, eu tô dentro deste imóvel que é locado e acontece isso, o que uma imobiliária diligente faria, né? Na verdade, estou falando imobiliária porque é o link que você tem entre o proprietário e o locatário. Tá? Então, a imobiliária ela vai fazer o papel ali de conciliadora. O que a imobiliária vai sugerir? Ela vai sugerir, olha, o locatário não é obrigado a ficar neste imóvel
Porque ele não está tendo condições de habitabilidade. Então vamos voltar lá atrás naquilo que eu falei. A casa, o imóvel, ela tem que estar apto a ser morado, né? A ser habitável. Exatamente. Exatamente. Então, se eu não tenho habitabilidade ali, como é que eu vou morar? Então, a imobiliária tem que fazer esse meio de campo e falar para o locador, olha, ou você quer continuar com essa locação, que é um bom inquilino, ele paga em dia, ele conserva o seu imóvel, e você vai deixar ele morar em outro lugar e você vai, de repente, até pagar para ele morar num outro lugar durante o tempo dessa reforma, ou não, ou você vai quebrar este contrato sem a cobrança de multa para que ele possa sair do imóvel. Tá, mas no caso que não existe aluguel de 6 meses, de 3 meses, eu creio que seria responsabilidade do próprio locador ter que, por exemplo, achar uma casa, pagar a multa da saída para voltar, porque, entre aspas, o casal teve que... se eles fossem mudar, eles não iam fazer mudança geral, porque era só a sala ali. Então, assim, foi uma coisa assim... É complicado. É uma situação inusitada, né? Vamos dizer. E para piorar a situação, no meio da reforma, aconteceu que parece que entupiu, precisou de fazer uma limpeza dentro de toda a rede. Toda a rede do esgoto, lá da casa deles, que eu encanamento. falei, gente, porque realmente deve ser que cedeu e fechou o encanamento, quebrou alguma coisa ali. E, gente, eles vivendo ali, a nossa casa, que eram 3 casas para cima, quando entupiu, ficou um odor absurdo. Imagino eles dentro da casa. E eles ficaram firmes lá. Veja bem, isso é um caso muito típico de rescisão contratual. E de rescisão contratual por parte do inquilino, não do locador. O locador ele não pode ficar também nem pagando multa, porque ele vai pagar multa. Ele também não teve culpa, vamos assim dizer. Né? Aconteceu, é um fato que, na verdade, a culpa, vamos assim dizer, a responsabilidade é de quem construiu a casa e não dele, locador. Mas o inquilino, ele teria o direito de sair daquele imóvel sem pagar absolutamente nada. Por mais que o contrato dele fosse de 30 meses, ele tivesse no segundo mês, ele tem que sair dali sem nada, nenhuma penalidade. Mas também não é obrigação do locatário ficar pagando o aluguel Não, desse cidadão, porque não, foi uma situação não. em que não foi nem ele que causou aquele Exatamente, dano. É uma coisa exatamente. externa, né? Exatamente. Extra, né? É por isso que eu chamo a responsabilidade aqui, Guto, a imobiliária que teria que fazer esse trabalho de meio de campo, essa conciliação entre as partes, para que ou tirassem ele dali, né, eles que acabaram de se mudar para aquele local, para que eles possam ter um outro local, né, com o mínimo de sanidade aí, né, possível, ou simplesmente falar, não, então vocês vão ter que se mudar para uma outra casa, porque essa casa não dá para se morar. E com isso você não precisa pagar nada, você pode sair amanhã que está tudo certo. Não vou te cobrar nenhuma multa. Entendeu? Então, a imobiliária, nessa parte, ela é essencial para que haja esse entendimento, principalmente do locador. Que o locador também, às vezes, não está nem aí. Igual esse caso que você está citando, o proprietário simplesmente lavou as mãos e falou, não, fica aí, a gente vai arrumar, eu vou arrumar. Só que ele estava inabitável. Né? Então, ali não poderia ter continuado essa locação. Tinha que ter sido quebrada. Tinha que ter sido quebrada. Ou, no mínimo, moralmente, esse locador teria que levar esse casal para uma outra casa, pagar esse aluguel, o que seria também meio complicado, porque ninguém vai alugar uma casa por um mês. Né? Então, o ideal aí da solução desse outro caso... local, ele morar lá e... O ideal seria realmente eles se mudarem dali e depois consertou, volta, enfim, se houver interesse, volta. O direito imobiliário, só para entender assim o que é direito imobiliário e o que é direito que talvez seja de outra área. Você comentou sobre vizinhos, né? E me veio na memória que, por exemplo, dentro de condomínio. A gente foi num condomínio uma vez, de uma pessoa, que ele falou assim, cara, eu fiz a minha casa, minha casa assim que eu sonhei anos, né? E começou a apresentar a casa para mim. E falou assim, olha, aqui nessa área gourmet aqui, eu meti um som aqui, que cara e tal, e chamei meus amigos e tal, e fiz aqui um rastapé danado, aqui daqueles. Um pagodão, sábado à tarde, sábado à noite, domingo e varou o final de semana. Aí eu tô falando agora de condomínios, que eu acho que deve ter muita gente que mora em condomínio e tem esse tipo de problema. Exatamente. Não só, e também muita gente que mora em bairro aberto.
até onde é direito imobiliário, até onde é segurança pública, né? Tipo, pega um cara desse, você não consegue dormir, você não consegue ter vida do lado de um cara desse. Exatamente. Aí nós vamos entrar não no direito imobiliário, nós vamos entrar no direito de propriedade. Direito de propriedade vai aquela velha máxima, né? Até onde vai o meu direito, nasce o seu dever. Seu dever. Exatamente. Então, as pessoas nessa situação, elas também são protegidas pelo Código Civil. Existe o direito de vizinhança. Independente de ser prédio, né, de ser barulho ali dentro do condomínio, de serem casas conjugadas, até geminadas, às vezes, né? Aquela casa que o cara dá ali a descarga, você ouve dentro da sua. Ele arrasta uma cadeira, móvel, você ouve tudo. Exatamente. Então, nesses casos, o que acontece? Ele está me incomodando, ele pode, inclusive, ser processado, não só civilmente, né? Porque ele está perturbando o meu sossego, e eu tenho direito, e está escrito lá no Código Civil, eu tenho direitos, ele está perturbando o meu sossego, como ele pode responder criminalmente. Você pode fazer um boletim de ocorrência, e esse boletim de ocorrência, claro, você tem que ter um advogado acompanhando para que esse boletim de ocorrência possa ir para frente. Sim. Porque ele vai responder criminalmente. Crime de perturbação ao sossego. Está previsto também, sabe? Então, isso tudo a gente resolve. Eu não vou te falar que eu gosto de tudo resolver no judiciário. Eu sou hoje uma pessoa avessa a levar as questões para o judiciário. Primeiro porque custa caro. Segundo que demora. Custa caro. Vou te falar que assim, o judiciário ele não foi feito para pessoas que não têm condições financeiras ou tenham poucas condições financeiras. Tudo bem que nós temos aí os advogados, né, dativos que são contratados e que vão te defender, né? Os dativos são aqueles que trabalham para o Estado, é isso? Na verdade, a gente pode fazer um convênio que existe entre a OAB e o Estado, e aí eles contratam aqueles advogados para defender exatamente as pessoas que, na concepção da lei, não têm condições financeiras. Quem paga? É o Estado quem paga. Tem um convênio, paga Na lá. data dele. Através de precatórios, lá, enfim. Não é muito. Mas esses advogados, normalmente, ou eles às vezes não estão preparados para aquela área, porque às vezes ele é um generalista, ou às vezes cai nele, ele faz crime. Quando vê, cai aquele processo para ele apresentar aquela defesa ou fazer aquela ação, e vem para ele. E ele é obrigado a fazer. Ele pode até recusar, mas ele vai querer ganhar uma graninha e ele vai pegar aquele processo. E às vezes ele não é preparado para aquilo. Então, a primeira coisa que eu falo é o seguinte: a justiça não é feita para pessoa que não tem dinheiro. A justiça é cara. Ela é cara. Ela é bastante cara. O segundo fator é que ela é demorada. É tudo muito lento. Então, se eu tenho um problema de barulho com meu vizinho, eu quero resolver ele para amanhã, para ontem. Senão eu não durmo. Mas você, como advogado, você tenta ser como uma conciliadora? Isso, exatamente. Aí vem a conciliação e a mediação. Aí você vai o quê? Vai chamar as partes. Primeiro, você vai tentar uma conversa com aquele vizinho. A pessoa que está sendo prejudicada, né? Sem o advogado. Esquece o advogado. Eu estou sendo prejudicado, vou chamar o vizinho. Bate ali, amigão. Vem cá, vamos conversar. Cara, eu não tô conseguindo dormir, eu tenho um filho pequeno, eu tenho minha sogra que mora em casa, que tem problema de sono, eu mesmo não consigo dormir com barulho, porque tá me incomodando. Então, conversa, bate um papo com ele. Não adiantou nada. Ele não fez nada, não aconteceu nada. Aí você começa a trilhar outros caminhos. Quais são esses caminhos? Tem os caminhos administrativos também. Então, você pode ir à prefeitura, você pode fazer lá uma requisição e você vai contar lá a sua história, o que está acontecendo, onde é e tudo mais. Principalmente isso acontece muito com relação a bares. Eu moro ao lado de um bar, o bar tem música ao vivo e essa música é altíssima, aquilo não está me atrapalhando. Então eu tenho meios administrativos de resolver isso. Eu vou até a prefeitura, eu procuro lá o órgão responsável, né, por essa área, e eu faço então aquela reclamação, e eles vão até lá, vão aferir se de fato essa música está realmente muito mais alta do que ela poderia estar. Então eu resolvo a parte fora do judiciário. Porque o judiciário, ele vai resolver? Vai. Só que ele vai levar muito tempo. E vai custar, né? E vai custar. Então, assim, o ideal é realmente você ter aquela política da boa vizinhança. Sim. É conversar, é chegar, pedir e tal. Agora, dentro de um condomínio, isso fica mais fácil de ser resolvido. Porque você tem Porque eu tenho a convenção e o regimento interno. Quando eu vou morar num condomínio, eu tenho que seguir as leis daquele condomínio.
Então, eu não posso fazer barulho até tal hora, eu tenho que parar. Normalmente, até 10 horas, eu já tenho que eliminar aquele barulho. E se eu fizer festa, se eu fizer toda essa farra e tudo mais, o que vai acontecer? Eu vou ser notificada, eu vou ser multada, eu tenho sanções. Vocês entenderam que assim, é diferente de um particular para um condomínio? Condomínio é muito melhor, por isso que eu falo de novo. Morar em condomínio é ótimo. Com certeza. Morar em condomínio é muito bom, porque você tem leis que regem aquilo ali, é um mini universo, é uma mini cidade, e que você tem leis e que você tem que cumprir aquelas leis. Se você não cumpre as leis, ela vai começar a doer no seu bolso. E se você for um vizinho inaceitável, vamos assim dizer, você pode aí sim entrar no É judiciário. aquela coisa, o cara tem grana, eu fico pagando multa. Pago multa. Então eu pago multa, tem Pago dinheiro, multa. eu pago multa, Isso. você que fica com o meu Isso. barulho. Mas aí eu tenho a também- figura do vizinho antissocial. Eu tendo um vizinho antissocial, eu posso entrar com provas, evidentemente, né? Isso não é uma coisa assim muito simples, com provas bastante cabais, de que eu posso entrar na justiça e eu posso pedir para o juiz, olha, seu juiz, ele não pode ser meu vizinho. Ele simplesmente não se comporta. Ele não tem o perfil de um morador de condomínio. Inclusive, Ele como preci- dono do próprio Ele lugar. pode ser dono, ele pode ser expulso. Isso vem acontecendo com muita frequência. Acontece, então? Isso vem acontecendo com muita frequência. Muita frequência. E como que funciona essa questão do fiador? Hoje em dia a imobiliária tem muitos outros recursos para você poder alugar uma casa, né? Seguro-fiança, né? Um monte de outro. Mas a questão do fiador. O cara mora na casa, ficou sem pagar lá a dívida, vai pro fiador. É. Para ele poder pagar. E se o fiador não pode pagar também? Então, vamos lá. É o seguinte, muita gente também erra isso. E eu vou deixar um recado aqui para as imobiliárias. Alô, Aquela câmerinha imobiliárias. ali, ó, Olha doutora. lá, imobiliárias. Chega seguinte, mais. vocês precisam de uma assessoria jurídica. Por que Passa que o eu- Instagram de novo. Opa! Rose _ Borges _ advogada. É isso aí. Por que precisa de uma assessoria jurídica? Porque normalmente as pessoas confundem a pessoa do fiador, né, com a fiança. Então eu falo para você, você quer ser meu fiador? Ah, tudo bem. Você tem uma casa? Tenho uma casa. Você me empresta essa casa para ser meu fiador aqui então? E a imobiliária vai lá e escreve: ah, fulano de tal, fiador, nananã, e dá em fiança o imóvel XPTO. Quando ela faz isso, ela já errou. Porque a fiança, ela é pessoal. É uma coisa que não é o meu imóvel, não é o que eu tenho, Meu bem. não é a garantia, não é o meu bem. Sou eu. Meu bolso. O meu bolso. Sou eu, pessoa física, que vou responder por isso. É lógico que quando a gente... não fala, né? É. O cara não vai falar nada, É. vai ficar lá. Quando a gente faz, que a imobiliária tem que fazer um levantamento Sim. se de fato a pessoa que está morando ali, ela tem condições financeiras para morar, né? Se ela tem capacidade financeira para morar. E o fiador, principalmente, se o fiador tem imóveis, se ele tem um salário compatível com aquela dívida, né? Porque se eu pego também um cara que tem uma casinha, mas ele é desempregado, Qual é a garantia que eles Como vão é que ter que vai ele vai nenhuma. pagar o aluguel? Aí né? nós chegamos no que você me falou. Não adianta nada. Por quê? Porque o cara, é ele quem vai garantir o negócio. Se eu sou fiador hoje e eu quero vender o meu imóvel, nada me impede. A menos que eu tenha um contrato que esteja registrado no registro de imóveis dentro da minha matrícula. O que é raríssimo acontecer. Só acontece com grandes negócios, com grandes empresas, porque é caro fazer isso. Então, se eu tenho um imóvel com garantia de fiança, a fiança não é o imóvel. Ó, gente, vou dizer de novo. A garantia não é o imóvel, a garantia é a pessoa. Se você pegar esse imóvel como garantia, a gente muda de garantia. Aí vira uma calção. Eu tô dando em garantia o imóvel. Então é outro tipo de garantia. Eu tô calcionando aquele Mas imóvel. nesse momento, quem está ouvindo e tem uma casa como garantia do imóvel de aluguel, agora ele tem condição de retirar ela? Ela não está garantindo nada. Eu volto a dizer, quem está garantindo é a pessoa. Entendi. Ele pode vender essa casa. Ele pôs perfeitamente. como ele só- garantia, ele mas colo- não é Ele garantia. pôs como só garantia. colocou que tem casa, É. né? Porque hoje em dia eles exigem, por exemplo, lá em Campinas mesmo, né? Eu morei lá e eles exigiam que o locatário tinha um fiador com dois Imóveis. Por que eles falavam isso antes? Era muito comum você pedir 2 imóveis, porque antes era considerado bem de família. O bem do fiador, olha como é que a lei é maluca, né? Se eu sou devedor, eu não tenho nenhuma penalidade. Agora, se eu sou o fiador e eu tenho um imóvel só, onde eu resido,
eu perco este imóvel. Essa decisão foi uma decisão unânime agora também do STJ, que ficava naquela questão, né? É bem de família, não é bem de família? Porque o bem de família, ele é protegido por algumas dívidas. Se eu tenho uma dívida com um banco, se eu tenho uma dívida com um particular, aquele meu bem, ele é protegido. Ele é chamado de bem de família. Você não pode tirar o cara da casa dele para pagar uma Não, dívida. não, Porque ele exatamente. precisa viver e morar. Exatamente. Agora, Não existe ainda isso? existe. Agora, no imobiliário é diferente. Se você é fiador e você tem um imóvel, então eu vou lá, faço uma busca e eu tenho um imóvel lá no Pará, não importa onde. Eu vou fazer a penhora sobre aquele bem. E aquele bem vai garantir a minha dívida. Eu vou levar aquele bem a leilão e aquele bem vai garantir a minha dívida. Entendeu? Isso aconteceu há pouco tempo atrás, uma discussão grande lá entre STJ e STF, porque estavam querendo tirar essa garantia dos locadores. Principalmente para bem comercial, para aluguel comercial. É bem de família, não é bem de família, como é que é? E eles chegaram, então, à conclusão que não é bem de família. O imóvel não está protegido pela lei do bem de família. Então, ele pode perder esse imóvel. Agora, se ele não tem nada, eu tinha naquela época. Por isso que uma imobiliária bem assessorada, o que ela vai fazer de tempos em tempos? Ela vai fazer um levantamento de todos aqueles contratos que ela tem, com fiança, né, pessoal. Hoje em dia é muito pouco usado, muito poucas pessoas querem ser fiador, porque sabem desse problema, sabem que podem perder essa casa. É difícil de pedir e de ser, né? É, exatamente. Muito complicado, É muito né? complicado. Você chegar e falar, você pode ser meu fiador, que eu vou alugar uma casa. Mas hoje em dia tem muitas opções assim no mercado. Né, tem seguro-fiança, tem título de capitalização que você recebe no final, se por acaso você não usou, você pode receber e resgatar, inclusive tem um jurinho ali e tal. Então é muito difícil você ter essa figura, né? Tem o calçãozinho também que o pessoal... Tem a calçãozinha. A calçãozinha é meio complicado também, né? Que você vai lá, dá uma calçãozinha de 3 aluguéis, mas o cara fica devendo 6 meses, deixa a casa toda zoada, toda quebrada e não adiantou nada. E o seguro-fiança, isso ele cobre? Isso ele cobre. Ele cobre tudo. E depois o seguro-fiança, ele vai cobrar desse cara. Quer dizer, eu não tenho mais responsabilidade, eu passei para você, seguro-fiança, você que cobre dele e você que vai ter esse risco. É um negócio de risco, né, para as seguradoras, mas é um negócio muito rentável. Sim. Porque poucos que acontecem isso. Esse negócio de fiador, você falou, é engraçado, porque se parar para pensar, a pessoa tá lá 10 anos numa casa de aluguel, se imobiliário não tá levantando, às vezes o cara, sei lá, não tem mais nada, morreu. Já até morreu. E você tá, para de pagar, pronto. Pronto. Acabou. Por isso que eu falo, se você não quer ter uma locação infernal, se você não quer ter uma administração infernal e depois o teu patrão, vamos assim dizer, né, que é o teu cliente, que é o cara que te contratou para você ser o administrador da casa dele, vai falar, mas peraí, você não viu isso? Então, de tempos em tempos, é interessante você fazer um levantamento. Puxar a capivara. Puxar a capivara. Ver se o cara tá vivo, com a pandemia, muita gente morreu. Sim, então. A gente não sabe. Eu, como locatário, a casa tá o bagaço pro lado de fora. Eu tenho condição de exigir do locador para ele arrumar ela de volta? Depende, é aquilo que eu te falei. Você até tem. Se ela não está tendo habitabilidade para você, se ela está te provocando algum problema. Não, só se por é questão visual. de limpeza. Só questão visual, não. Mas se eu pegar a casa, volto a fazer a pergunta, se eu pegar a casa hoje, pintadinha por fora e por dentro, e a entrega depois de 3 anos eu pintar por dentro, mas fora o tempo estragou, eu também sou obrigado a fazer a limpeza externa? Veja bem o que acontece, né? Por isso que a gente tem que ter bons contratos. Porque com bons contratos feitos, a gente evita um monte de problemas. Esse problema é muito comum. Eu vou entregar a casa até pintada, mas eu peguei um pintor porco lá que pintou pior do que meu filho. Sabe assim, lambuzou e deixou aquilo lá. Aí você não fez sua parte também, né? Você fez sua parte. Você fez com tinta de má qualidade. É isso. Passou cal. Passou cal. Meteu água. Choveu, lá, acabou. Né? Então, para você prevenir esse tipo de problema, você tem que fazer revisões periódicas também. Até indo visitar essa casa. Opa, eu tenho um contrato aqui extenso. Deixa eu ver como é que tá lá. Não vamos deixar esse problema ficar enorme. Vamos deixar isso crescer para na hora que o cara sair a casa tá detonada e eu perder e ter que gastar todo o dinheiro que eu ganhei na minha locação. Exato. Eu vou perder para fazer essa reforma. Então você tem que ser diligente. Você tem que ser proativo. Essa palavrinha se adequa bem a isso, a proatividade. Eu vou lá, vou ver. Eu tenho um cara que trabalha na minha imobiliária que vai ser só direcionado para fazer essas vistorias.
São vistorias prévias, né? E aquele locatário, inclusive, que está cuidando bem do imóvel, que está agindo como se o imóvel fosse dele, ele tem, inclusive, que ser premiado. Aí, na renovação, se era para renovar, por exemplo, subir 300, 500 reais, vamos dar um descontinho para ele. Pô, Porque o cara o tá cara cuidando cuidou, do meu da minha imóvel. casa, né? O cara tá Zelando. cuidando, tá zelando, eu não vou ter esse trabalho no final. Então, assim, é um conjunto das coisas que todos podem fazer. Eu tive um... quer falar aí? É uma coisa mais Depois eu falo. extrema. Pode ser tanto para a pessoa jurídica, ou seja, uma empresa que alugou um espaço, ou uma pessoa física. O seguro incêndio, né? Mais no mercado de empresas é uma obrigação. É obrigatório. Né? Você ter um seguro incêndio. Mas na casa também, viu? No físico, Na casa normalmente, também. eu não sei. Tá na lei. Mas o que é exatamente isso? O que ele protege, né? Sei lá, deu um curto, pegou fogo na casa inteira. Se o Isso. cara não tem um seguro incêndio, o que é a obrigação dele, né? Do locatário, do inquilino? E do, Então, como o é que funciona inquilino... isso? Muita gente não presta atenção nisso, né? Exatamente. Isso também é outra questãozinha do contrato que tem que estar muito clara. E a gente não pode deixar isso também muito na mão do inquilino para fazer. Tá. Vamos dizer que você faz lá um seguro e me mostra aqui. O cara faz o seguro hoje, amanhã ele cancela o seguro na primeira parcela. Então você tem que ser diligente. Opa, não, esse seguro quem faz sou eu, aqui na imobiliária. Eu faço e você paga todo mês, porque é no aluguel, né? pouquinho. Mas se for uma contratação direta, Se por for uma exemplo, contratação direta e acontecer um acidente e ele não tiver o seguro, você vai depois poder cobrar perdas e danos daquele cara. Porque ele provocou, aconteceu um acidente, explodiu um botijão de gás, por exemplo. Ok, pegou fogo na Pegou casa. fogo, exato. Ele tem obrigação de pagar. Né? Ele paga é um o quê? dano. Os danos Os da danos casa? da casa. Se for a casa Se inteira, detonar. ele deve uma casa Ele pro deve uma cara. casa pro cara. Agora, se ele não tem dinheiro para pagar, ele vai pagar com o quê? Então, por isso que o proprietário tem que ser diligente, ele tem que exigir e ele fazer, porque o seguro não sai no nome do inquilino, sai no nome do proprietário. Porque sou eu que vou ser beneficiado. Então, quem é o beneficiário daquele seguro? Né? Não é a pessoa que morreu. Se eu fizer na pessoa que morreu, não adianta nada, eu vou fazer em nome de alguém. Então, no caso de locação, o seguro é feito em nome do locador, em nome do proprietário do imóvel, para quando houver algum problema, ele vai lá e resgata e não tem nenhuma despesa, o seguro vai pagar. Só um caso que aconteceu em casa lá, portão eletrônico. Acontece muito. 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 Então, vamos imaginar, eu tô quase esse período aí de completar 6 anos, eu acho já. E o portão eletrônico deu problema, sei lá, com 4 anos na casa. E aí, dava muito problema, a gente acionava a imobiliária, por 2 vezes ela mandou um técnico. Isso. Depois não mandou mais. Até o proprietário falou assim, ó, você que tá morando na casa, você que se vire com o portão. E ele deu o problema até o ponto de eu ter que trocar, ou seja, o motor novo. E não fui ressarcido. Também nem quis brigar mais, porque tava de saco cheio. Mas era meu dever mesmo ter consertado, porque assim... É polêmico, né? Porque se deu problema, vamos supor que é um motor novo, normalmente o... já era antigo o outro Não, que mas tava vamos lá. supor que seja novo. O dono da casa vai ter lá a garantia, Sim. né, de 1 ano para esse motor e vai trocar o motor. Mas o motor já estava em casa. Só que você usa esse portão todo dia. Todo abre, dia. fecha, abre, fecha, abre, fecha. O que vai acontecer? Uma Não hora vai vai dar estragar. pau. É o uso. Quando é uso, É responsabilidade de nós. é responsabilidade do locatário. Entendeu? Eu tô, sei lá, na minha válvula do banheiro ali, dando descarga. Aquilo estraga. É problema do locatário. Rejunte, dá muito problema. Tá dando infiltração. Puxa, Vitor, tô com uma infiltração aqui no meu banheiro terrível. Vem cá, ô proprietário, você tem que arrumar isso daqui. Negativo. É o uso dele que está desgastando aquele rejunte e ele vai ter que fazer aquele rejunte, entendeu? Então, tem que ver exatamente se é problema estrutural, volto a dizer, é problema do proprietário. Quebrou Mas uma parede. uso não. Uso não. Porque é o desgaste natural da coisa. Você está usando aquilo todo dia. Então, se eu for usar e for ter que ficar repondo tudo que você usar o tempo todo, O cara... é inviável. Aí não aluga a casa. Não aluga a casa. Aí não aluga. Fica inviável. Eu acho que assim... Vai muito do bom senso, eu diria. Essa palavra talvez seja uma das mais importantes, né, Isso. nesse relacionamento, que às vezes vai super bem, dependendo do tipo do locatário e dependendo do tipo do inquilino. Mas às vezes pode ser mais difícil, né, que aí depende de cada um. Exato. Mas esse bom senso, ele é fundamental para que, se você tem interesse em morar Para lá, ambos, e né? se o cara que faz uma casa
já sabendo que ele vai para alugar, que ele também Assuma os riscos. assuma as coisas. Então, acho que esse bom senso é a palavra-chave, É. né? Quando é direto. É. E também daí eu acho que quando é por imobiliária, né? Procurar Exato. uma imobiliária que seja mais... Bem né, que seja preparada, bem preparada que pra você tenha também não- realmente conhecimento e não fique só do lado do locador. Normalmente a imobiliária acha que o locador é o cliente dela. Isso é um erro grotesco. Porque, na verdade, não é o locador que é o cliente dela. Os dois são clientes. Porque se eu saio de uma casa hoje e eu gosto muito daquela imobiliária, qual a minha tendência a ser cliente dessa imobiliária? Sim, Eu para vou onde eu for, continuar eu vou com ela. Eu posso ir para qualquer lugar da cidade. Eu vou continuar. Eu sou o cliente. Porque, poxa, ele me Pergunta, tratou né? tão Tem bem. casa pra assim, assim, assado? Ele vai atrás pra Exatamente. você. O meu proprietário aqui está precisando da casa, me pediu a casa, enfim, encerrou meu contrato. Eu quero sair, eu não quero ficar nessa casa. Aquele cliente dele, o locatário, se ele for bem tratado, ele vai continuar com você pro resto da vida. E ele vai comprar imóvel com você. Sim. Porque pensa bem, ele não tem uma casa hoje, mas ele pode estar juntando um dinheiro. Sim. E ele pode falar, ô, imobiliária, puxa, você foi tão legal comigo que eu vou comprar uma casa com você. Então é um produto vendendo o outro. E deixa ela depois pra alugar ainda, né? Deixa lá para Fica alugar. lá, ó. Exatamente. E vai, passa de pai para filho e tudo mais. Então, para você ter uma locação de excelência, você tem que apresentar um produto de excelência. Você não pode só vender. Eu sou imobiliária, eu vou só captar aqui os clientes, né, os donos de casas, e eles vão assinar um contratinho de administração comigo e depois eu deixo para lá, nunca mais eu olho para aquele locatário, eu nunca mais faço uma vistoria naquela casa, eu não vejo se está tudo de acordo, se ele está cuidando realmente da casa ou se a casa está um lixo, sabe assim? Então, para você ter uma coisa, um produto que você venda com excelência, qual é o seu produto, dono de imobiliária? É fazer esse trabalho para os dois lados. Claro. É não ter um lado pesando mais que o outro. Não, o locatário, isso aí, ó, ele muda toda hora, pelo menos não, aqui o locador, eu tenho um contrato com ele aqui de 5 anos. Sabe assim? E não dá muita importância para o locatário. Ele não dando muita importância para o locatário, ele está perdendo um grande cliente. Então você tem que equilibrar as duas partes. E normalmente, fazer essa ponte, fazer essa conciliação entre eles. E você, como locatário, você pode alugar uma casa com uma cláusula de que você não quer pets ali? Olha, Isso está coberto por lei? Porque tem muito que fala, pet detona a casa. Até criança, faz xixi né? Não, criança aí eu acho que eu não sei nem se existe isso, mas pet é uma coisa que teoricamente se eu quiser proibir, eu falo, não, aqui ó, eu alugo o meu apartamento aqui, só que nesse apartamento não pode ter pet. então vamos Porque lá. hoje é um universo enorme. São duas situações. De novo, casa particular e condomínio. De condomínio. Casa particular, são dois particulares contratando, certo? Se o contrato tem partes capazes, se o objeto é lícito, né? Se tem todas aquelas condições contratuais, que eu não vou ficar dando aula aqui, vai ficar muito chato, eu posso tudo. Eu posso falar que eu não quero cachorro. Eu posso. Teoricamente é um direito seu. É um A direito casa é meu. sua. A casa é minha, é um direito meu. Agora, apartamento, condomínio, prédio, não pode. Nem sua lei, é a se lei do tiver, condomínio. mesmo se estiver lá, um condomínio, vamos supor que seja um condomínio antigo, da década de 1980, 90, que não era proibido, né, ou que era proibido, você poderia proibir a criação de cachorros, né, até gatos. Tem lá na sua convenção de condomínio que você não pode ter cachorro nem gato. Hoje em dia, se a pessoa entrar na justiça, ela ganha. Ela entra. Ela ganha, porque hoje já está pacificado que você pode ter pets. Você não pode proibir a criação de pets. É lógico que eu não vou falar assim, nossa, mas eu crio 5 cobras. Ou um animal exótico. Pet, né? Sabe? Hoje em dia tudo é pet. Você sabe que em São Paulo é sine qua non, né? Eu trabalhava num bairro que é o Itaim Bibi. e- Maravilhoso, por Maravilhoso. Eu sou suspeita a falar. É maravilhoso. Mas eu via situações engraçadíssimas. Eu já vi pessoas passeando com porco na rua. Juro mas por tem Deus. os porquinhos que é pet. Não é anda de porquinho cole- pet, não. Eu já vi Porcão mesmo? porcão, aqueles... Tipo nós mesmo. Os leitãozão. Urso, porco. urso, imagina. Aquele capado, sabe? Aquele Caraca. trem. Cara, eu já vi puxando Nossa. cordinha. São Paulo é Esses louco. pequenininhos eu já vi dentro de carrinho de bebê. Tem, não, Lógico. esses porquinhos nhoque tem mesmo. Agora, porcão... Eu tenho um cunhado, vocês precisavam fazer um programa com ele. Ah, é? Ele é incrível, ele mora em Mogi das Cruzes. Ele é veterinário de animais exóticos, de Ah, que pets legal. exóticos.
Olha E, só. ele é conhecido como o Dr. Doliro, lá da região, sabe? dele. E o que acontece? Muitos pets... Gente, vai galinha lá. Galinha, as pessoas criam galinha de estimação, frango de estimação, eu tenho um primo que galo, tem. né? Aquilo. Chega ratinho, chega rato. Não é rato É o hamster. hamster. Não, chega rato rato-rato. mesmo? Chega rato-rato. Chega, como chama aquilo? Iguana? Iguana, isso é comum. Iguana já virou comum. Já né? virou comum. Então, assim, chegam bichos exóticos lá pra ele cuidar, que é a coisa mais engraçada. Cobra é muito comum, né? Essas cobras, inclusive, às vezes tem até cobra venenosa e a pessoa não sabe, Sim. sabe? E ele fala, mas isso não pode, é proibido pelo IBAMA, enfim. E tem lá. E tem, a pessoa tá cuidando e ele denuncia. É, Ele não claro. deixa. Ele realmente é protetor dos animais. Ah, legal. Sabe? Então, é muito interessante esse mundo pet. E você não pode proibir dentro de condomínios nenhum pet. Eu quero ter Outro dia, mais uma história de São Paulo. Lá no meu bairro, né, ali em Perdizes, a pessoa perdeu uma cobra. Nossa. Sumiu do apartamento. E o Olha condomínio... Desesperei já. ó. Desespero dos caras que moram no prédio. velho. Desespero, a mulherada com o cabelo em pé, todo mundo, mas cadê essa cobra? Tá dentro desse prédio, vai pegar meu Então, filho, virou um pandemônio, nossa, virou uma imagina. loucura. Então isso foi para as redes sociais, né, que tem lá os grupos, né, Defensor. defensores, e virou aquela bagunça, e um fala mal, o outro xinga, o outro defende, virou aquela bagunça. E essa mulher procurou essa cobra por muito tempo. Que louco. E procurando a vizinhança e ver se não tá no prédio vizinho, na casa vizinha. O que aconteceu com a cobra? Como é que ela foi sumir do apartamento, 15º andar? Muito bem. Passados 15 dias, essa mulher achou a cobra. Sabe onde que a 15 cobra estava? No fundo do fogão, do forno do fogão dela. Nossa, tava Ela assada. tava lá o tempo Ah, não, todo. ela não tinha usado o fogão, o forno, né? Nossa. Então a cobra tava lá, um lugarzinho, certo, deve ser quentinho, né? A cobra Se ficou lá, alinhou lá. não tava com fome, a mulher nunca mais abriu o forno, a cobra nunca mais saiu. Senhor, te arrepiei. agora. Você tem noção? Deus. Você tem noção, cara? Então, assim, tem histórias muito malucas com esses bichinhos. E você não pode proibir. E Não, então pode não é proibir. não é proibido. Doutora, pra gente encerrar, porque assunto nós temos de monte. É, tem. Nós temos de monte. Tem. Aliás, Mas- perdeu o medo? Foi o seu primeiro, Olha. mas tá legal? Não tá ruim, não. É gostoso? Eu vou falar que foi mais fácil do que eu imaginava. Aí, Mas faz que andar de bicicleta. Verdade. É polêmico isso aí, né? Porque eu deixei pro final pra gente... Vamos dizer o seguinte. Eu, como dono da casa, eu alugo essa casa pra uma pessoa. E essa pessoa não paga e some. Não posso... Deixa as coisas deles lá dentro e Abandona a casa. abandona a casa. Muito boa pergunta. E aí, eu, como dono da casa, Que dono eu com a casa, faço? que eu tenho a chave reserva lá. Mentira que eu não vou ter a chave reserva porque já mudou lá, né? Mas eu posso entrar nessa casa para Posso poder... invadir Posso essa invadir casa, essa casa? posso arrebentar a porta, eu tenho a chave, eu faço... Isso. Casa é minha, né? Casa é Como diz a minha. música. Casa é minha, você que Então, vai embora. de novo, tem um pulo do gato, um segredinho dos advogados bem preparados, das imobiliárias bem preparadas. Se você tiver uma cláusula contratual, onde você coloca ali que aquele locatário, ele dispõe do direito dele de você poder entrar dentro do imóvel, mesmo ele estando ausente, né? Você pode se emitir na posse, né? Você coloca lá uma cláusula que você pode se emitir na posse com autorização prévia. A gente chama hoje de cláusulas pré-contratuais. É um direito moderno, vou dizer assim, né? Esses acordos pré-contratuais, ele é bem novo, de uns 4, 5 anos para cá. Então você faz esse acordo pré-contratual. Se ele não for ilícito, se ele não for ilegal, se eu não estiver entrando dentro de um direito indisponível seu, por exemplo, ou do locatário, né, eu posso ter essa cláusula pré-contratual e eu pego ali uma autorização dele para que, se por acaso acontecer isso, ele simplesmente abandona a casa, sei lá, o cara foi preso. E eu preciso da casa, eu vou deixar a casa fechada ali para minha vida inteira. Então, se eu não tenho essa cláusula no meu contrato, eu não posso. Eu tenho que entrar na justiça. Eu tenho que pedir para o juiz para que eu possa ser emitido na posse novamente, porque eu perdi a posse. Quando eu estou alugando, a posse é de quem está alugando. Eu tenho só a propriedade. Então, existe essa diferença isso é importante. entre posse
e propriedade. Então, eu tenho a propriedade, mas eu não tenho a posse. Por que que existem? Vamos falar fazer um ganchinho aqui, a tal da reintegração de posse. Porque eu perdi a minha posse. Então tem que adquiri-la novamente. Eu tenho que pegá-la de novo. O imóvel é meu. O imóvel é meu, A só que eu... propriedade, mas É. não a posse. Exato. Então, para eu ter a posse, se eu não tenho esta cláusula contratual, eu preciso do judiciário para eu retomar esse imóvel. Eu não posso simplesmente ir lá, invadir o imóvel, quebrar ou abrir mesmo com a minha própria chave. Eu não posso fazer isso. Se eu tenho essa cláusula contratual, eu faço o quê? Eu chamo os vizinhos, eu chamo 2 testemunhas, o próprio síndico, se for Prova um que- condomínio. Ó, eu vi o cara saindo, ele pegou a mala dele e ele saiu, ó, tá nas câmeras. Ele saiu correndo aí à noite e sumiu. Aí eu posso entrar no imóvel. Eu posso, inclusive, pegar o que tiver lá dentro, se ele deixou alguma coisa lá dentro, e tirar e pôr para fora, põe pro lixo. Entendeu? Por quê? Não Porque é teu também. Exatamente. Ele autorizou. É. Ele me deu essa autoridade quando eu fiz o contrato com essa cláusula. Salvo se eu não fizer, eu não posso. E Então eu, é como importante. inquilino, posso trocar as fechaduras da Como porta, inquilino, do não. portão? Como Não. inquilino, não. Não posso tirar. Não. Aquilo tem que ficar Tem daquele que jeito. ficar daquele jeito. Só que o cara não pode entrar. porque ele Exatamente. não tem a posse. Vamos dizer que eu tenho uma chave tetra lá. Uhum. E eu não gosto daquela chave, ela encrenca para entrar, eu quero pôr uma chave comum. Ou o contrário, eu tenho medo, eu quero pôr uma chave tetra. Para eu Porque- colocar, eu tenho que ter a autorização do Do proprietário. proprietário. E você Isso. tem que fazer uma cópia da chave para ele. Exatamente. Você não pode, ele não pode não ter a chave, ele não tem como. É lógico que ele não vai poder entrar, invadir o seu. sim. Porque Mas tem muita gente que faz isso. Ah, esse cara vai querer ficar espiando aqui, vai lá e Não. troca. de novo o que eu falei, nós temos posse e propriedade. Eu estou falando de posse. Você tem a posse é sua, você que vai ter que defender aquele imóvel. Sim. Nem que você tenha que chamar a polícia pro dono do imóvel. Opa, o cara tá querendo invadir aqui, eu alugo, eu tô pagando aluguel, ó, meu Casa é contrato. minha. Casa é minha. E é mesmo. E é mesmo. Enquanto ele estiver É da ali minha dentro posse. do contrato, eu tenho a posse e eu tenho que defender esta posse. Sim. Custe o que custar. Entendeu? Então, se eu respondi a sua pergunta, Que é, isso, foi- é assim. Rapaz, que da hora, Ah, né? da hora, né? Eu tenho A gente muita até pergunta perguntou, não pra sei você. se vai ser tanta pergunta e resposta, e no Olha. fim nós metralhamos ela. de É. Tem, pergunta. tem Mais muita 2 horas coisa, perguntando, tem porque é coisa tem mais assunto pergunta. demais, assim, é infinito. Eu diria que o direito imobiliário, ele é uma área do direito até pouco explorada, porque as pessoas, quando a gente está na faculdade, a gente estuda só direitos reais ali dentro do direito civil, não tem uma matéria específica de direito imobiliário. A gente faz o direito imobiliário depois em pós-graduação, né? A gente vai se graduando e estudando as leis que dizem respeito à propriedade. Mas propriedade em si, dentro da faculdade, ninguém estuda. Ninguém estuda. É. Então você tem que se especializar. Por isso, isso. que assim, eu sou apaixonada. A gente vê. Eu pelo- sou realmente apaixonada, eu gosto, é um assunto intrigante, que gera bastante Treta. treta. Mas eu sou muito de paz, eu gosto muito da conciliação, acho que vocês já Já perceberam percebemos isso, que eu prefiro muito mais a gente chamar a pessoa, conversar, através de uma notificação mesmo, pode se resolver muita coisa. Muita coisa. Sem precisar Salvo, chegar, né? claro, quando não dá. Uma pergunta importante, que talvez vocês não tenham noção, é o seguinte: aluguei a minha casa. Aí o inquilino foi embora. Vamos pegar o seu exemplo. Ele foi embora e deixou de pagar o aluguel. Como é que eu vou cobrar esse cara se ele foi embora e deixou de pagar aluguel? Através das garantias que ele deu. E se ele não deu nenhuma garantia e ele continua morando lá dentro? Ele fala, não vou pagar. Bom, o que é normal a gente pensar é que, assim, se o cara não pagou no primeiro mês, eu não posso entrar com uma ação de despejo contra ele. Eu tenho que esperar juntar 3, 4 meses para entrar com uma ação judicial de despejo. E isso eu vou gerando o quê? Um passivo muito grande. Ele pode estar detonando a casa ali, ele pode não estar nem aí. Mas isso também é mito. Você, a partir do primeiro momento, primeiro dia que você não pagou, o seu vencimento é dia 10, eu não paguei no dia 11, eu já posso cobrar juros, não posso? Sim. A partir do momento que eu posso cobrar juros, que eu posso, que ele está inadimplente, que ele está em mora, eu posso entrar com ação de despejo contra ele. Ah, Porque é? ele não tá fazendo a parte dele. Exatamente, exatamente. Ele não está fazendo a parte dele.
Então, isso também é bastante importante, porque às vezes as pessoas acham Que o né, cara não vai sair nunca. é como eu tenho o imóvel, eu tenho que esperar 3 meses, juntar 3 meses, 4 meses. Tem gente que junta aí 1 ano. Isso é um erro terrível, porque você vai gerando um passivo, uma dívida que fica, às vezes, impagável. Ao passo que 1 mês você consegue Se receber. o cara às vezes não consegue É. pagar 1, 2, não vai pagar 10. Exatamente. Né? E se ele tem lá, por exemplo, um calção, o calção normalmente é aquele valor de 3 aluguéis. E com isso eu consigo me reembolsar. Então, você tem que ser diligente. Você correr. Tem um ditado que diz que quem sai na frente bebe água fresca. Exato, exatamente. É isso aí. exatamente. Então é isso. Então são infinitos os assuntos, tem assuntos novos. Nossa, tem um Direito assunto pra mais imobiliário. 2 horas. Tem, por exemplo, agora que eu falo muito do extrajudicial que eu gosto, né? Então, hoje em dia, você pode fazer uma adjudicação compulsória no extrajudicial, você pode fazer uma usucapião no extrajudicial. Coisa que uso capião, todo mundo se Nossa. arrepia. Pô, isso é muito O cara foi lá, difícil. tomou posse do negócio do nada. Então, você pode fazer extrajudicialmente. Mesmo que ele tenha essa posse já há muito tempo, ele mora ali, ninguém nunca reclamou. Antigamente você tinha que entrar com um processo complicadíssimo dentro do judiciário, demorado. Às vezes a pessoa até morria. Tá, mas né? então vou dar só uma esticadinha. O uso capião, na verdade, o cara que paga aluguel, Não, aí... ele não tem direito disso, Não, né? não. Se você tem um contratinho que seja de Não, comodato. se não tiver contrato, suponhamos. Se você não tiver contrato nenhum, ele pode. Depois do prazo legal, ele pode pedir a usucapião. Agora, se eu tenho um comodato... Mesmo ele não pagando, porque eu já ouvi dizer que Se você ele tem que pagar- pagar... Como é que chama aqueles negócios lá? IPTU. IPTU, essas coisas. Não, Né? ele pode nem pagar. Ele pode nem pagar. Mas se, por acaso, ele não paga nada. Ele não paga água, ele não paga luz, ele não paga IPTU. Você está pagando tudo, mas você não está indo lá cuidar do seu imóvel. Você não está cuidando, você não põe alguém para ir lá vigiar, você não coloca alguém para ir cobrar dele. Você nunca cobrou do cara. Você não tem um único recibo para provar que ele te pagou esse aluguel. Por mais que você tenha um contrato verbal, você tem que exigir um recibo para ele não ter o direito de uso capião. Que hoje a lei diminuiu muito os prazos para você pedir a uso capião. Então, para imóveis urbanos até 250 metros, são 5 anos apenas. Nossa. Então, cara. Inclusive, Por isso eu vou que deixar vocês, garotos de cabelo em pé. Vamos supor que vocês se separem das suas esposas e deixem elas morando no seu imóvel. Deixa ela lá, sem fazer um contrato, sem isso estar constando no divórcio. Deixar morando lá. Depois de 2 anos, ela tem o direito de pedir uso capião. 100%. 100%. E o contrário, a mesma coisa. O contrário é a ela mesma sai, coisa, deixa ela claro, com o claro, claro. Mesmo separada no papel, de divisão. E, de- não, se tiver no No papel, papel documentando que vai ser de alguém é diferente. Isso. Agora, eu deixei ela morando lá, eu Não nunca fiz mais fui no nada, imóvel. nem não- divórcio eu fiz. Nem divórcio eu fiz, deixei lá. Eu até fiz o divórcio e não É, não constei incluiu. nada, não constei um prazo, ó, você No vai teu morar caso- lá. No teu caso, ela vai continuar pagando aluguel, né? Em casa seria. Não vai ser, não. Então, mas tem umas pegadinhas, É. sabe, que se você não tá atento, você pode perder a sua propriedade. Não só a posse, você perde a propriedade Aí perde a também. propriedade. Exatamente. Aí Então tem muita lascou. coisa nova, tem muita coisa interessante. Tem uma nova lei agora que foi recentemente feita também, que é a lei do SERP, né? Que é um serviço registral assim totalmente digital, que veio com a pandemia, isso melhorou muito a nossa vida. Hoje eu consigo pegar uma certidão lá no Acre, em questão de segundos, sabe? Então, tem muita coisa muito, muito interessante que tá acontecendo no mundo imobiliário. Show de Nós bola. vamos marcar uma próxima. Tem que marcar com certeza tem mais capítulo assunto. 2. Capítulo 2. Agora ela já ficou mais calma, já gostou do negócio. Agora eu já tô mais íntima, mas aqui eu também fiquei feliz aqui, que tem um lanchinho. É, isso aí, a gente trata bem, a gente trata bem. Uma hora A iFood dessa, trata né? a gente Sim, bem sim. também. Gente, muito obrigado. Muito doutor. obrigado, doutora. por, Muito por obrigada. aceite do convite, logicamente. Obrigado por esse conhecimento absurdo que, como você disse, né? Às vezes a gente não se preocupa. A gente preocupa com tantas outras coisas que imobiliário fala, não, vamos lá entrar, e confia 100% no imobiliário, o imobiliário... Então, muito obrigado por esse conhecimento, por ter passado isso pra gente. Agradeço a sua participação demais, viu? E eu que tenho a Ficou agradecer muito feliz. vocês. Nossa, é uma oportunidade muito grande até de levar conhecimento justamente para quem não tem, quem exatamente. desconhece Sim. dos seus direitos. E isso eu acho interessante. Às vezes a gente não sabe, né? Quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres, a gente normalmente sabe, mas os direitos normalmente a gente não sabe.
nem estando de um lado né, da história ou de outro. Ou do outro. Então E se esclareceu interessante. para os dois lados. Isso Isso aí. foi muito legal. E se alguém tiver alguma outra dúvida, quiser perguntar, vão lá no YouTube, né? Sim, Exato. no De YouTube, vocês, do passa aí o Cefragô. YouTube de vocês. É @Cefragô podcast, é só mandar entrar no lá. comentário aí ou nas perguntas e a gente encaminha. Encaminha para a Pronto. doutora. Poder Com responder. muito prazer eu vou responder a todos que tiverem dúvidas. Ótimo, vamos encerrando por aqui. Queremos agradecer o iFood como nosso patrocinador master. Obrigado, iFood, por essas deliciosas esfirras aqui, pela rapidez que foi pedida, entregou rapidão. Aproveitando esse momento aí, galera, entra aí no aplicativo, baixa o aplicativo. O Brasil inteiro tem iFood, não perca tempo. É isso aí. Obrigado pela amplitude, obrigado pela Filmei e agradecer a Ampliei por esse estúdio fantástico. Já, gente, brigadão. Obrigado, gente. Tamo Valeu, junto. até a próxima, hein? Vem, valeu. Até mais. Tchau, obrigado. Cefragô Podcast.